Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Falo sempre isso, né? Em todos os programas em que eu apareço. Eu espero que sim, realmente. Eu sou o Fábio Costa. Se você não me conhece, é um prazer. E esse é mais um Fábio Costa Entrevista, aqui no canal do Observatório da TV. Este que é um projeto que nós lançamos com o objetivo de abrir experiências de profissionais ligados ao fazer da televisão, especialmente da teledramaturgia, um assunto que nós tratamos aqui com muito carinho, né? E também as reflexões sobre a televisão e as novelas, o jornalismo de TV, a crítica, figuras, por assim dizer, entendidas, que sabem do que estão falando e nos influenciam com aquilo que elas refletem e expõem para nós, né? Hoje temos uma dessas figuras que são muito importantes. Há mais de 30 anos já, né, que você atua nessa área. Cristina Padiglione. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, e você, Fábio? Eu quero dizer, gente, que ele não tem um teleprompter, um texto na frente dele, e ele faz essas frases com começo, meio e fim, sem gaguejar, essa voz espetacular. Estou encantada aqui. Muito obrigado. Realmente, gente, não temos TP. É, Nem eu, nesse, nem nos outros. eu comecei a cobrir televisão em 91, então faz mais de 30 anos, né? Que Sim. agora eu estou aqui, eu mantenho o meu blog, mas eu estou aqui fazendo um trabalho na comunicação corporativa já há alguns meses. Mas posso dizer que tenho mais de 30, porque de alguma forma o blog segue, o Telepad segue no ar. Agora com publicações mais afetivas, né, menos pilhadas na competição do noticiário do dia a dia, porque de fato estou mais ligada à comunicação corporativa, mas continuo antenada. Antenada já é um termo que né, passou, mas pode ser conectada, essa cena do audiovisual que sempre me interessa muito. Ah, não, maravilha. E eu posso dizer, e quem tem mais ou menos a minha idade, assim, eu tenho 37 anos, tá? Aqui na data da gravação. Quem tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, está diretamente influenciado não só pelas opiniões de uma profissional como você, mas foi abastecido, tem sido abastecido esses anos todos pelas notícias que você deu e ainda dá, né? O blog está ativo. Como foi que você chegou ao jornalismo de TV? Como você começou a atuar nessa área? Totalmente por acaso. Eu fui. Eu fazia ainda Casper Libero, estava no segundo ano de jornalismo, fiz um trabalho de 2 meses na Rádio Antena 1 FM, que também está aí há muito tempo, que eram boletins de hora em hora, né? Aquela coisa mais curta, mais sucinta. E era um estágio. Quando saiu, eu fiquei com aquela coisa coçando de querer trabalhar e tal. Um dia estava me lamentando no cabeleireiro, fazendo a unha. E aí apareceu alguém, disse, a minha irmã trabalha com Ferreira Neto. Minha irmã é secretária do Ferreira Neto. O pessoal que tem menos de 30 não vai saber quem é. Que é uma pena, assim, tem pouquíssima coisa dele no YouTube, mas foi um jornalista muito conhecido, tinha um programa de debate diário em vários canais ele teve, e eu, quando o encontrei, ele estava na Record, ainda no final da era Machado de Carvalho, foi 89, 90, e aí fui parar no escritório do Ferreira Neto, que fazia uma coluna de televisão, além de ter um programa na Record, ele fazia uma coluna de TV na Folha da Tarde, na extinta Folha da Tarde, do Grupo Folha. Na verdade, quem fazia essa coluna é o Flávio Rico, que está aí hoje no R7, e eu me juntei logo ao time do Flávio Rico, que eu chamo sempre de meu mestre e tal. E eu trabalhei um ano na produção do programa e depois, no ano seguinte, passei a escrever para a coluna, porque sempre aquilo... Escrever me fazia falta, né? Então o programa ali ao longo de um ano era uma coisa emocionante, porque era ao vivo e tinha convidado que desmarcava de última hora, e tinha todo esse exercício da televisão ao vivo. O Ferreira Neto era esse cara que fazia longos discursos sem um teleprompter na frente. E ele gravava sempre também um programa que abria o dia na Record, né? Então ele fazia ao vivo o da noite e gravava um programa comentando os jornais do dia, que ia até tipo 1h da manhã, às vezes, a gravação. E eu fiquei pilhada nesse ritmo de faculdade ainda, Ferreira Neto, e logo eu comecei a escrever mesmo, assinar o meu nome na própria Folha da Tarde. Quando o Ferreira Neto saiu numa reforma editorial da Folha da Tarde, que trocou todos os colunistas, fiquei eu fazendo a coluna de TV, a princípio, sem assinar meu nome, que foi muito bom, porque era uma troca muito danosa para mim, eu trocar uma grife por uma desconhecida, que era eu. E o fato de eu ter passado também 3 anos trabalhando com ele, com a supervisão do Flávio, a assinatura do Ferreira Neto,
me deu uma agenda já. Então, quando eu comecei a assinar meu nome, eu já tinha mais de 1 ano de Folha da Tarde, 3 anos de Ferreira Neto, e a partir dali eu tinha também, as pessoas já me conheciam no backstage, eu tinha uma agenda, eu tinha um traquejo já nessa área, e foi tudo muito favorável nesse sentido, né? Eu acho que quando eu já comecei de alguma forma com um avião no ar, né? Foi mais ou menos isso. Eu não comecei do zero, esse ônus de botar o meu nome ainda assinando como uma inexperiente, eu não tive. Eu tive uma sorte nessa trajetória. E aí comecei a fazer matérias na Folha da Tarde, depois coluna, e daí não larguei mais. Assim, eu tive breves interrupções desse cardápio quando eu fui editar uma revista de celebridade, que para algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Hoje está muito misturado, né? A coisa da cobertura de celebridade com a cobertura de TV. Porque, infelizmente, a cobertura de TV, de conteúdo, na minha visão, ela perdeu muito, assim, né? O algoritmo e o desespero do clique na internet leva as pessoas a buscarem muito o enfoque pessoal sobre alguma obra. Mas a gente, né, e você também cultua isso, gosta muito de enfocar o conteúdo, a criação, o processo criativo, o coletivo, né, daquela televisão, a equipe, aquele papo todo. E a internet é meio uma escola meio revista Caras, que puxava sempre um evento para um nome, né? Então não era o lançamento da novela da Globo, a Suzana Vieira brilhou no lançamento da novela. Então tem esse fisgar, é um indivíduo ali para brilhar. Isso é mais jornalismo de celebridade e de preferência com toques muito pessoais, né? Se a pessoa estava com babyliss, se tinha uma peruca, se raspou a cabeça, o vestido que ela está usando é Gucci ou é não sei o quê. Então, é uma outra pegada, assim. Mas, no mais, assim, fiquei 30 anos mesmo fazendo e respirando TV, né? Sendo, como é que eu digo? Sendo paga para ver TV, né? Isso, sendo paga para ver TV, né? E é maravilhoso, né? Porque já contei, você fez uma pergunta, já contei minha vida, desculpa. Não, imagina que isso. A gente vê TV já de graça, né? E recebendo, melhor ainda. Infelizmente, né? Eu falei que existe uma grande influência na minha geração, enfim, dos cadernos de domingo, por exemplo, né? Além das próprias colunas diárias, pouca coisa sobrou nesse sentido. De domingo não tem mais nenhum, pelo menos dos grandes jornais, né? Das grandes capitais, enfim. Como foi a sua experiência ao editar os cadernos, tanto de variedades quanto de domingo? Porque eu imagino que haja uma grande diferença, até pelo recorte que eu preciso dar, né? Eu editei, na verdade, o caderno de domingo do Estadão, o Telejornal. Telejornal, sim. Já tinha esse nome, já a Leila Reis, acho que foi a Leila que acho que batizou como Telejornal. A gente achava brilhante, né, essa coisa de televisão e jornal. Era um produto que sumiu, não é só sumiu no formato, ele sumiu no seu conteúdo mesmo. Aquela abordagem que a gente tinha de falar de tendências, entrevistas, né? Ela desapareceu mesmo. A gente tinha, assim, até no momento mais gordo do telejornal, em que ele era mais parrudo, a gente tinha a grade de televisão dos canais a semana toda. Em algum momento acharam que isso não fazia mais sentido, porque a internet também traz grade de TV. Mas a verdade é que, por exemplo, alguns leitores que têm um hábito mais veterano gostam de pegar o jornal e assinalar o que eles vão assistir, ou selecionar os programas. Os filmes. Isso acabou, porque o papel é uma coisa cara, a internet traz 1000 possibilidades e não tem tamanho, mas você vê um guia de cinema, né, de onde assistir tal filme. É totalmente diferente hoje, né? Você tem eu já vi vários projetos de as pessoas dizerem, não, vamos lançar um site onde você encontre todas as peças de teatro, onde você encontre todos os filmes. O de teatro agora, a Morente Forte está criando uma coisa bem legal nesse sentido, que abriu um endereço onde você possa ter todas as peças da cidade em cartaz, ou de São Paulo, de Rio, e não sei se eles já estão contemplando várias cidades, mas existe isso. E isso o jornal levou e a internet não trouxe, tanto na televisão, como no cinema, como no teatro. Hoje você tem que buscar um filme numa determinada rede de salas de cinema, e aí procurar por redes, né? Em vez de procurar o filme ali que tinha no jornal com todas as salas e tal. E o caderno de TV do Estadão também é uma coisa que, como o da Folha, né, que acabou antes, o da Folha era mais debochado, mais bem-humorado e tal, o do Estadão um pouco mais sério, mas sem
sem a sisudez, né, por exemplo, da sisudez. Economia do Estadão, que é uma coisa mais parruda, tal. Sim. Então era um respiro também no jornal. Ele era o caderno mais buscado no domingo quando ele acabou, inclusive, não é que ele teve um momento de... Quando terminou, para o meu espanto, ele era o produto mais buscado no domingo. Ele ficava escondido no jornal para o cara poder desembrulhar tudo até chegar ao caderno de TV. Exatamente. Mas tinha uma fama de que ele não se pagava, assim, né? Ele agregava valor ao produto, ao conjunto do jornal, mas ele não se pagava porque também os anunciantes gostavam de anunciar no Standard, e o caderno era tabloide. E, no entanto, hoje a gente tem um outro formato já do Estadão, né? Tudo mudou muito, né? Sim. Mas, para mim, o caderno do fim de semana era uma coisa que menos perecível, tinha um tom de revista. E o caderno de variedades era uma coisa mais do dia a dia e tal, então mais premente, mais presente. O do fim de semana você tinha essa ideia de que ele podia durar. A gente escrevia pensando que ele poderia ser lido na quarta-feira. Se alguém deixou ali tinha um aliás, tinha um caderno de TV, de repente o cara deixava essa leitura para mais tarde. E a gente trabalhava um pouco com essa ideia, né? Mas eu trabalhei na edição mesmo da coluna diária, não propriamente de um caderno de variedades. Uhum. Eu estava envolvida nesse time que tinha uma coluna diária. Depois eu assinei coluna no Estadão, na Folha, e ela tinha essa premência que hoje também envelheceu, porque hoje passa uma hora, a notícia está na internet e o jornal do dia seguinte já é meio velho. Quando eu fui fazer coluna no Agora, que foi a última coluna no impresso que eu fiz, o Agora São Paulo, muita coisa que já era sabida estava naquele papel, porque a gente tinha também um leitor mais velho, que nem sempre estava conectado à internet, ou à internet dos sites de fofoca, enfim. Mas tinha a gente fazia uma curadoria do que tinha acontecido de mais relevante e trazia algumas coisas inéditas para aquela coluna, para fazer sentido também. Sim. Mas era já totalmente diferente dos tempos em que eu fazia coluna no Estadão 5 anos antes, assim, sabe? Mudou muito rápido isso, né? Sim. Então, mas era bacana. Tinha sempre que ter alguma coisa nova, a gente tentava manter ali. Não era sempre que você conseguia, porque às vezes você fechava o jornal às 7 da noite, a notícia que você estava aguardando para sair às 6 da manhã fresca para o leitor era atropelada às 10 da noite, alguém noticiava na internet. Mas a gente tentava, assim, em boa medida dá para fazer. Tem muita coisa que dá para você manter ainda reservado como inédito para o papel. Alguns segredos são mantidos, assim. Você falou da Leila Reis, né? Eu lembro, tem uns nomes que a gente vai, né? Além do seu, claro, que a gente acompanha, mas tem Fátima Cardial. Fátima, né? Cardial, Anete Schwarzman. Anete Schwarzman. E outros. TV Folha, Anete Schwarzman, o Kiki Martins, que foi do TV Folha também, a Anete. Enfim... tem uma turma aí respeitável. O próprio Daniel Castro foi subeditor do Kik no caderno de TV da Folha. Sim. Tinha o Troféu Santa Clara, né? Eu não trabalhei diretamente nas eleições do Santa Clara, acho que quando eu cheguei na Folha em 97, eu não sei se eles estavam, porque causou também, né? Causou algumas celeumas ali, mas era genial, assim, né? Era padroeira da TV, tinha toda essa coisa forte. E a televisão continua sendo um assunto muito forte, tanto que mesmo eu, por exemplo, que sou mais resistente a essa coisa de abordagem pelo ângulo da celebridade, né, eu gosto mais do conteúdo. O que significa isso? Eu sempre falo, os críticos de cinema vão ver um filme e as pessoas cobram dele. Como é o filme tem uma boa fotografia, o filme tem uma boa direção, quem está no elenco, qual é a história. É isso que essa televisão que eu gostava de escrever e sempre gostei, né? Mas ninguém fica tão questionando o crítico de cinema se a estrela se separou, se ela casou. E na televisão tem muito essa pegada. Então, toda vez que eu falava, eu digo assim, né, ao longo dos 30 anos mesmo, né, já no começo, desde o começo, eu cubro televisão, você faz fofoca, sempre teve essa pegada. Até hoje. E agora muito mais, porque agora é quase inevitável separar uma coisa da outra. Os atores, os apresentadores aprenderam também a lidar com essa mídia de maneira que quando eles têm uma doença, uma separação, eles tentam fazer a primeira narrativa desse fato para evitar que isso seja chafurdado de uma forma equivocada por uma coluna ou por alguém que sabe metade da história. Então, vai lá, a própria Ana Maria Braga vai lá e conta que ela tem uma questão de saúde para resolver. Né? Uma maneira inteligente de lidar com esse universo em que todo mundo está o tempo todo de olho
Tem 10 câmeras ligadas em todos os lugares, as pessoas flagram imagens, tem uma rede de informantes, é uma coisa. E a notícia corre muito rápido, né? Mas é isso, assim, a televisão que me interessa é muito essa. E essa cobertura passou a ter cada vez menos espaço, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí, até hoje existe essa confusão de você falar que é um jornalista de TV. Eu cuido de TV. O assunto que eu cubro é TV. Você é jornalista de fofoca. Até certo ponto, sim, mas veja bem, o ponto e eu gosto não é quando esse. me falam assim, tipo Sônia Abrão, eu falo, não, Sônia Abrão ganha mais dinheiro que eu, né? Que maravilha. Eu lembro da Sônia Abrão, eu falo às vezes com um amigo ou outro, olha, a Sônia Abrão tinha uma coluna no Diário Popular, que era muito boa, Isso. notícias do dia a dia, em cima da programação da televisão, embaixo dos filmes, era no meio você dobrava o jornal, dobrava na coluna dela. Exato. Antes dela ser essa apresentadora. E tal. É mesmo? Putz, eu não peguei isso. Mas ela é sobretudo, mas ela é muito, ela sempre teve uma coisa forte no rádio, né? Sim. Essa facilidade dela de falar no microfone vem totalmente do rádio. Eu fui uma vez visitar a Sônia em alguma ocasião na Rádio Capital, ela também ficava 1 hora no microfone sem nenhum papel na frente, tipo Ferreira Neto fazia também na Rádio Record, e eu ficava fascinada com aquilo, né? Dizendo que talento da pessoa de conseguir conversar, e não havia uma repetição da informação, eles conseguiam conduzir ali 30 letras de faroeste caboclo, assim, nada se repetia, sabe? Nada se repetia. Muito louco, assim, muito, muito talentoso o Ferreira e a Sônia nesse contexto de rádio, assim, eles traziam muito isso para a televisão. E hoje também não tem, né? Todo mundo tem um teleprompter na frente. É difícil você ter um cara que... A televisão mesmo tem muito filtro, né? Não deixa um cara falar... Tem umas exceções. Tem o Datena, né? Que fala sem filtro, né? Você vai falar com liberdade sem olhar em lugar nenhum e tal. Não, peraí. Tem pouca coisa assim Pouca hoje. coisa. A gente percebe, né? Que a pessoa pode ter até uma capacidade, só que ela não tem a liberdade de fazer assim, né? Então ela tem que ler, tem que seguir um... Muito, muito... Por exemplo, a Record, né? A Bandeira... É engraçado, a Bandeirantes parece que é a que mais mantém isso. O SBT com algumas pessoas, eu acho. Mas na Globo tudo muito filtrado, na Record tudo muito mais que filtrado, né? A Band tem algumas figuras que elas deixa livres ali. Como era o Faustão, né? E o Faustão na Globo também tinha essa liberdade. Talvez isso tenha incomodado a Globo nesse momento atual. Porque já não tinha mais ninguém tendo toda aquela liberdade, sem que você, às vezes, nem soubesse qual era a pauta, o cara podia surpreender a audiência com alguma coisa que saiu do script, né? Sim. Mas, enfim, eu considero que todos eles são super responsáveis, assim, né? E eu acho que merecem um voto de confiança do canal, porque o espectador sente quando essa espontaneidade é rompida, né? Eu vejo dessa forma. O espectador sente. Quem acompanha, sente. Mas você falou do Diário Popular, só para lembrar, quando eu fazia a coluna do Ferreira Neto na equipe do Flavinho, a gente tinha um negócio chamado, era a PDL, ela chamava Associação dos Por Dentro do Lance. Isso. Então, sim, sempre tinha essa sigla, a PDL, e a empresa chamava a PDL Comunicações, jurídico, era a PDL, era muito engraçado. E tinha a PDL Rádio, e a Sônia fazia também no diário a PDL Rádio, a gente tinha uma coluninha de rádio lá e outra cá, e era o único lugar, já naquela época, nos 90, que se falava de rádio, os únicos, né, na coluna da Sônia e a coluna do Ferreira Neto. Então, o pessoal de rádio estendia tapetes pra gente, porque ninguém dava bola para eles, assim. Até hoje eu considero uma pena, porque rádio é uma coisa que continua com fôlego muito alto, né? Bastante. Não, o rádio tem o imediatismo, tem a empatia, tem a acolhida do público, é uma grande companhia em horas que às vezes a televisão não te convém, porque ela vai fazer luz. Sim. Enfim, o espaço que você está ali, um vigia, não cabe uma televisão grande. E para o trânsito é maravilhoso você ficar ouvindo lá o noticiário. E tem agora essa junção de rádio com web também, que é bem fantástico. Lembrando, para não fugir do nosso tema aqui, que a nossa televisão é feita, na sua maioria, por talentos do rádio, né? Talentos do rádio, desde o princípio, Sim. né? Falava-se tanto que era o rádio com imagem, né? Aí buscou-se uma linguagem da televisão, enfim. Eu lembro muito da coluna do Ferreira Neto, que além da PDL, tinha o Botanic Garden. Sim, ele falava Botanic Garden. Botanic Garden. Ai, que engraçado. Tinha umas coisas que hoje soariam... afetadas, assim, né? Mas era muito legal. E a coluna do Ferreira Neto
feita por vocês todos, essa época, né? Zé Carlos, né, Eric, tá com ele até hoje, a gente começamos juntos ali. Sim, né? Zé Carlos Neri, um abraço, né? Tá sempre, Sim. até hoje, trazendo muita coisa pra gente. E a coluna do Ferreira Neto, pra gente consultar hoje, é muito interessante porque você descobre só ali, por exemplo, uma coisa que me interessa muito, que é ator que é cogitado para fazer um papel, e aí cai a escalação, porque exato. cai o par romântico. Então, olha, Antônio Fagundes com Beltraninha, eles acham que não dá certo, então vai trocar os dois. Esse tipo de coisa. E tem umas coisas ótimas também, os memorandos do Boni, que eu queria que o Boni tivesse, não sei se ele tem acesso a esse material todo, mas eu queria que ele lançasse um livro de memorandos, porque tem coisas que valem até hoje. Sim. E eram memorandos enfáticos, né? Tem coisa maravilhosa ali. Sim, não, acompanhar na própria época, assim, no dia a dia, e depois você consultar com outro olhar também, aquilo tudo já passou, tem os projetos noticiados que por um motivo ou outro acabam não se concretizando, mas estavam ali na beira do gol, então é muito bacana. E esse tipo de jornalismo que trata dos fatos em si, sem focar nas pessoas, como se dizia, ele é muito importante para a televisão. O público tem perdido uma noção de como se faz as coisas, né? É muito complicado isso, porque você não sabe. Eu escrevi um livro que é sobre o trabalho do autor de novela. Sim. Né? Lancei alguns anos atrás, novela Obra Aberta e Seus Problemas. E eu recebia mensagens das pessoas dizendo: eu jamais imaginei que o trabalho do autor envolvesse isso aqui que eu li no seu livro. Né? Como que a atriz fica grávida e é o autor que tem que resolver o que vai fazer com ela na novela? Eu digo, mas enfim, não se previa que ela engravida. Nem ela previa que engravida. Né? Ou o casal se separa no meio da novela e precisa cuidar dessas histórias loucas. Assim. A novela que, olha, essa novela eu preciso dela 7 meses no ar, tá bom? Tá bom, você faz uma sinopse e tudo. Olha, deu zebra com a que vem no lugar, eu preciso de mais 50 capítulos. Sim, né? Sim. Aí você fala, meu Deus, mas eu já criei a história para 7 meses só. Sim. Eu amo desses imprevistos, eu amo as histórias de Silvio de Abreu. Tem muitas, né? Tem muitas mesmo. Outro dia mesmo, eu achei que eu conhecia isso tudo. Outro dia ele teve uma conversa acho que foi com o Tony Góes. Foi também alguma coisa por videoconferência, por call. E ele contou um pouco do backstage de Torre de Babel, que é cheia de especulações para lá e para cá. E ele contou uma história que teve uma carta branca para fazer uma novela que depois, às vésperas da estreia, a Marluce Dias chegou uma turma nova no comando da Globo e aquela carta branca passou a balançar, né? Não é bem assim e tal. Não, olha, mas... Essa história eu não conhecia, assim. Então, tem muitas coisas... muito assim, tem que fazer um mapa astrológico da novela, né? Porque Sim. Fazer ali uma previsão de riscos que podem acontecer de acordo com a data de estreia, com... muita coisa, Não, né? muita coisa. Novela que estreia, que tem amistosos da seleção exibidos ao horário da novela, que aconteceu agora recentemente com a Alicia Manso, né? Isso, cada dia a novela tem um horário. Passou o primeiro mês inteiro com um horário que você não sabia que hora que ia, né? Isso afeta demais, né? Isso afeta muito. Afeta muito, porque você não sabe o horário que vai passar a novela, você larga. Exato. Ainda que goste, você esteja gostando. Exato. O hábito se rompe, é difícil, né? As pessoas agora falam assim, não, mas agora você vê novela a hora que você quer. Eu falo, gente, quantos % do país tem acesso a uma banda larga boa? Isso. Ainda que a novela seja aberta, né, que não está no pacote da assinatura, você pode assistir mesmo, não sei se dá para assistir o capítulo inteiro, ou tem que se assistir tudo quebrado, né, porque tem isso. Aí a cada pedacinho de vídeo que você vai assistir, tem que assistir um comercial junto, mas até dá para ver. Agora, assim, primeiro, o cara tá afim de ver daquele jeito? Não, ele gosta de ver, eu gosto de ver o capítulo na sua... O autor escreve com aquele rigor todo, pensando em cada cena, em cada corte.
cria os justamente para ganchos. você assistir o capítulo na sua ordem cronológica, como está ali, né? Quem sou Sim. eu para inverter isso? É. Ah, vamos mudar a cena, vou começar a assistir pelo final do capítulo. Porque tem isso, você pode assistir os blocos que você quer. Mas, assim, primeiro, quantas pessoas têm acesso a uma boa internet para ter isso? Sim. Segundo, eu quero assistir desse jeito? Não. Então, assim, essa história do hábito continua sendo ainda muito forte. Muito, Muito, sem muito dúvida. mesmo, muito forte. Não dá essa audiência que a gente fala de Globoplay, por exemplo, ela ainda não é uma coisa tão considerável. Ela pode ser muito considerável para o assinante porque ela está captando um público de poder aquisitivo maior, que tem acesso a uma boa banda larga, que pode pagar. E o cara que assina, então, o Globoplay é um consumidor ainda mais cobiçado pelos anunciantes. Mas, assim, na massa da audiência, aquilo faz cócega ainda, não é muita coisa. Realmente, Né? né? Eu outro dia falei algo nessa linha aqui no nosso podcast Ligados na TV, e é isso mesmo. A gente tem que a gente recebe muito comentário ao vivo, né? Mas, Fábio, no Globoplay eu vejo a hora que eu quiser, então eu digo, não, tudo bem, mas vocês já pararam para pensar em quanta gente tem acesso a Viva e Globoplay? Porque reclama-se muito, por exemplo, Mulheres de Areia, reprisam. Ah, mas a novela já tem no Globoplay. Mas e quanta gente não vê a novela há mais de 20 anos, sei lá, porque Sim. é TV aberta. Sim. É uma minoria que tem Globoplay e Viva. Totalmente. E o Viva, que é o primeiro lugar nos dois, eu não sei agora fechando esse ano quem que vai estar em primeiro, mas o Viva fechou 2 anos na liderança da TV Paga. Sim. Pô, isso na média, não dá 2 pontos de audiência, né? 2 pontos é muita coisa nesse universo da TV Paga, realmente. Mas não sei nem se dá, na média não dá 2. Às vezes, né, em alguma novela hit, eles superam 1 ponto, assim, mas é muito pouco. Então, comparado ao Vale a Pena Ver de Novo, por mais fracasso que seja tratado uma audiência de Vale a Pena Ver de Novo, ele dá 12, 15 pontos, 10, Sim, né, bem no mais, mínimo. né? Às vezes dá mais que uma novela das 6. Então, é um alcance realmente que o Viva não tem. Não Sim, tem, né? sim. 1/3 do país tem TV paga. Basicamente isso. A internet ainda é uma coisa mais acessível. Agora, a TV paga, por exemplo, o Viva é uma coisa bem pequena. Aí tem, por exemplo, eu tenho um pai de 82 anos que eu digo a ele assim, não, mas você conecta a sua televisão com a internet e você pode ver pelo... Não, mas eu não quero gastar mais nada. Eu falei, não, mas você pode assistir YouTube pela TV, se você quiser. Ele falou, é mesmo? Mas sem pagar nada? Eu falei, claro, o YouTube, você não paga uma banda larga na sua casa. Entendeu? Assim, tem um público que que está muito arraigado nesse hábito e depende de uma turma mais jovem para ir lá fazer uma aula, instalar um negócio, fazer... Claro que eu estou falando, né, de um senhor de 82, mas eu estou dizendo que a população está envelhecendo e nem é necessariamente informada de como acessar isso. Exato. Então, assim, a gente ainda está muito arraigado na TV aberta e no hábito, né? No hábito. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Marcelo Taz acho que antes, eu não lembro de quando mas é tipo assim, começo da década de 2000 ali, meio da década de 2000 talvez. E ele disse assim, não, o hábito na televisão já não é tão importante, porque as crianças, elas sabem, ele lida muito com criança, né, na trajetória dele, mas a criança sabe a que horas passa a vaca e o frango, que não tem mais. Na época a gente falava da vaca e o frango. No Cartoon Network, então ela vai ligar a televisão nesse horário. Em parte isso é verdade, mas a gente está falando de uma criança também que tem um acesso fácil à TV paga. E essa profecia dele, de que a gente estava informado dos horários, ela não se concretizou, como não se concretizou a profecia de que a televisão paga ia roubar a audiência da TV aberta e tal. Isso também não aconteceu, né? Não, a televisão paga, por mais que tenha chegado à altura, o nível de gente que assina, que já foi maior do que hoje, mas nunca chegou perto de ameaçar a TV aberta. É porque a gente ficou com essa onda de comparar com a Argentina. A Argentina tinha mais de 60% de penetração, a TV paga tinha mais de 60% de penetração no país. A gente nunca passou de 30%. E assim, isso caiu, foi o pico, né? Nem sei se não é 30%, na verdade. A gente chegou a 20 milhões de assinantes, foi o pico. Sim. Menos, né? E aí depois isso caiu. Hoje acho que tem talvez 13 milhões, 11 milhões, não sei em quanto está hoje. Mas o pico da TV paga no país foi 20 milhões de assinantes. Né? Isso tá não bom, faz tanto tempo assim também, né? Foi 2014, acho. Isso, né? Depois também de uma série de transformações no país e
uma gente que não podia assinar passou a poder, esse tipo de coisa. Exato, e também de chegar da Netflix, chegou em 2011, já desacelerou um pouco esse crescimento, né? Porque o cara via que tinha muita coisa na Netflix e ele pagava muito menos do que aquele... Nossa, era uma assinatura com um bando de pacotes, né? Que você, de canais, uns pacotes que você... Para ter a ESPN, você tinha que assinar o canal de tapete que você não queria. E aí eu acho que os operadores também vacilaram um pouco nisso, né? Eles esticaram um pouco a corda. De repente não contavam com a chegada de um YouTube que podia começar. Porque o YouTube no começo também não tinha muita coisa de qualidade, né? Mas você vê em 2012 já chega um Porta dos Fundos no YouTube e começa a fazer uma pequena revolução no hábito das pessoas, né? Sim. É genial isso. E você falou, seu pai, 82 anos. Tem muitos espectadores de uma certa idade que hoje, por exemplo, apreciam muito futebol. E eles não conseguem acompanhar os jogos, porque um é na Globo, um é no Fox Sports, um é no Dazan, um é não sei onde. Aí, mas como é que eu conecto isso? Tem que pagar? Não, é de graça, mas tem que fazer uma conta. Como conta? Eu já tenho conta no banco. Não, mas não é essa conta. A pessoa não entende. E quando tá tudo mais concentrado, pô, mas eu não é na Globo nem na Bandeirantes, mas tem aqui essa TV paga. Sim. Mas canal nenhum vai passar, então não vou ver. Não, e eu falei agora, né, de um espectador de 82, mas eu já encontrei pessoas de 40, 50 anos, Sim. assim, que que em algum momento eu disse, não, isso passa no Globoplay. A pessoa falou, mas eu não quero fazer mais uma assinatura. Aí você tem que explicar, não, mas Globoplay tem coisa para você ver de graça também. Sim. E a pessoa fala, mas não precisa pagar? Eu falo, não, precisa assistir um monte de comercial, mas dá para ver. E elas não sabem, entendeu? Então, assim, essa informação ainda... e este hábito, não é nem informação, a pessoa ainda não tem. Agora, quando você apresenta uma tela para ela, que tem lá, sei lá, que aparece a Netflix do lado do Globoplay, do lado da coisa, que ela começa a aprender a mudar do AV1 para o AV2, para não sei o que lá, né? Ali ela pega, mas demora. Tem casas em que as pessoas mais velhas têm que chamar os mais novos para dizer, muda para mim aí na Globo, que eu não estou conseguindo. Isso, né? A minha mãe até hoje fala o 5, põe no 5. O 5 é maravilhoso, né? O 7, o 13, eu também sou dessa época. E do Bombril, né? Na antena. Já vai começar, põe no 5 que vai começar a novela. Põe no 5, E como começou a sua paixão pela televisão, como espectadora? É engraçado isso, porque, por exemplo, eu morava numa casa que era viciada em Globo, não assistia, na minha casa as pessoas não sintonizavam o TVS, SBT, né? Mas aí eu tô falando assim, eu sou de 1970, a SBT começou em 81, eu me lembro de algumas zapeadas de Record, até eu começar a ter as minhas escolhas, né? E muito Globo, Bandeirantes, porque o sinal era bom, a Bandeirantes pegava bem em casa, então também às vezes era essa opção. Mas eu lembro de eu gostar de ver, por exemplo, o Domingo no Parque. E a minha mãe dizia, não suporto a voz desse homem. Era o Silvio. Não suporto a voz desse homem. O domingo o dia inteiro a voz desse homem. Ai, não, eu adorava assistir Domingo no Parque, aquela bola gigante que rodava para fazer o gol, o foguete, né? Eu adorava aquilo. A cabine, você troca uma chupeta. Sim. E eu gostava, eu não via como hábito, não é que eu chegasse na frente da TV, naquele horário, para assistir. Eu morava numa rua sem saída, numa vila em que as pessoas jogavam bola e andavam de bicicleta e assim, até 10 da noite. Tinham vizinhos, todos da mesma idade. Então, era uma coisa muito rua, assim. Foi criada muito com rua. E aí, assim, eventualmente entrava para ver alguma coisa. Tal. Não tinha essa obsessão de precisar ver alguma coisa. Mas, por exemplo, a minha mãe fazia bolo para fora, a minha mãe e minha tia, a gente morava todo mundo meio vizinho, e não tinha essa coisa de dizer, não deixa a criança na frente da TV em programa impróprio. Elas diziam assim, para eu parar de encher a paciência na cozinha, elas diziam assim, vai lá ver a novela, depois você conta pra gente o que aconteceu. Vai lá ver a novela, que não vai dar pra eu parar aqui agora. Não, eu adoro, porque assim, tinham várias coisas que hoje diriam assim, não, essa novela é imprópria para uma criança dessa. Né? Mas tudo bem, né? Eu achava ótimo. De repente tô lá, eu vendo Estúpido Cupido, algumas coisas assim. E tinha esse negócio quando, então, assim, eu me lembro de ter uma escolha quando quem mudava de canal pro SBT era eu, né? De assistir Troféu Imprensa, engraçado isso, assim. Eu adorava ver aquilo todo ano.
parava no Troféu Imprensa, assistia o Troféu Imprensa. Nunca me imaginei ali no Troféu Imprensa. Eu trabalhava como um espectador, que quando vê um jogo de futebol, quer escalar o time para o jogo, quando vê uma novela, quer participar, quer achar que tal atriz podia ter sido melhor aproveitada ou que o final podia ter sido diferente. E vi o Troféu Imprensa nessa perspectiva também, de falar, não, imagina, a novela tal foi muito melhor. Mas eu mesma nunca me imaginei ali. Então, assim, a primeira vez que eu fiz o Troféu Imprensa, o Silvio perguntou, tá nervosa? Você tá nervosa, Cristina? Faz aí, Fábio, faz aí. Não, e aí piorou, porque sim, eu estava nervosa. E aí, quando a pessoa fala, você tá nervosa, é que você fala assim, não, tá tudo bem, Silvio. Tá tudo bem, tá bom. Está bem, então tá bom. Aí na segunda rodada de perguntas, ele falou assim, agora está melhorando. Eu falava, puta, que difícil isso. Vergonha, assim, mas eu adorei, imagina, foi maravilhoso e tal. E aí fui outras tantas vezes, né? Foi sempre muito legal, assim, esse contato. Mas era uma coisa que eu não imaginava. E eu não me imaginava cobrindo TV. A minha história com TV foi meio acidental, porque eu fui parar nesse escritório Ferreira Neto por um programa de TV. E depois eu comecei a escrever sobre TV, que era o assunto que eles abordavam em texto, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era escrever. Então, chegou depois de um ano no programa, eu falei, eu sinto falta de escrever. Eu queria participar da coluna do jornal. Podia ser uma coluna de política, podia ser uma coluna de economia, era uma coluna sobre televisão. E, na época, não existiam colunas de televisão, a não ser a dele e a da Sônia Abrão. Sim. Quer dizer, a Joyce Pascovitch escrevia na Folha, tinha críticos, né? A Maria Helena, que acho que trabalhou na Folha, tinha o Telmo Martino, que era temidíssimo. Tinham críticos de TV, mas coluna com notinhas de televisão... Tinha o Ferreira e a Sônia Abrão, eu acho. Isso, né? Em jornal, principalmente. Tinha coisa em revista, mas exato, em jornal... não. E o Ferreira escrevia para a Revista Amiga também. E escrevia para mais de 30 jornais pelo Brasil todo. A coluna seguia para lá por telex. Não existia fax ainda. A Folha da Tarde recebia uma coluna dentro de um envelope datilografada em laudas, que era depois digitalizada na redação para ir para o sistema. E algumas vezes para conhecer o pessoal, porque a gente trabalhava no escritório, não na redação, né? Então, para começar a conhecer o pessoal da redação, quando o boy faltava, eu me candidatava para levar a coluna para a redação. E aí conheci a Edianês Parente, que era editora do caderno, com quem eu voltei a trabalhar agora, que é maravilhoso. Grande Edianês, figura fantástica. E era isso, aí fiquei conhecendo a Edi e tal. Aí era um jornal na época que tinha muito freela. E eu dizia, queria escrever e tal, porque na verdade eu não assinava meu nome, eu assinava só. Aí comecei a fazer matérias, né? Ainda não fiz. Depois a coluna que eu passei a fazer, eu fiquei sem assinar por um ano, mas as matérias eu assinava. E aí foi legal, porque ela falou, a gente quer uma entrevista com o Fagundes, você consegue? Mas aí já tinha esse traquejo do escritório, de ter uma agenda, de saber. Eu disse, o Fagundes está fazendo peça aqui em Santo André, vai querer divulgar. E eu fui no Paulo Marra, já, que era assessor da ocasião. Consegui marcar uma entrevista e todo mundo achou maravilhoso. Aí começaram a me dar corda. Então, foi meio acidental. E já fui gostando, né? E tem uma coisa que eu sempre digo, né? As pessoas... E hoje não mais, assim. Mas durante muito tempo, as pessoas chegavam no jornal para trabalhar. Se elas entendessem um pouco de música popular, ou de futebol, ou de televisão, elas eram absorvidas muito rapidamente por uma redação. Diferentemente de economia, de artes plásticas, literatura também um pouco menos segmentado que artes plásticas, mas também, né? O cara tinha que chegar com uma bagagem muito específica. Isso era legal porque era muito democrático, mas ao mesmo tempo abria a porta para qualquer um que achava que entendia de televisão e podia escrever sobre televisão. A ponto de, em algum momento, o cara que escrevia sobre economia achava que podia escrever uma crítica sobre novela com a mesma percepção que a gente. Em alguns momentos eu acho que funcionava bem, porque a gente já tinha um olhar meio viciado. Quando eu digo a gente, o crítico de TV, às vezes está com um olhar meio viciado, e tem muito isso, né? As pessoas... Eu acho que perdoavam muito as falhas do Gilberto Braga e do Silvio de Abreu e perdoavam um pouco as falhas da Glória Pérez. Tinha um preconceito em relação às panelas, aos autores, né? Se bajulava mais uns do que outros e tal. Sim. E o cara que escreve sobre economia não tinha muito esse compromisso. Ele vinha muito com um olhar também de um leigo, mas que sabia escrever. Então, às vezes, funcionava. Mas você vê, cada vez que tem eu vejo isso, né? Tem algum cara de esporte que começa, um Juca Kfouri, que começa a falar de política,
tem sempre um pessoal que fala, mas esse cara é de esporte. Mas ninguém faz essa cobrança quando o cara de política resolve ir cobrir a Copa do Mundo, porque é uma ocasião bacanérrima e tem uma disputa imensa em todas as redações ainda quando tem uma Olimpíada, uma Copa, para enviar para a Copa pessoas que não são da área de esporte, né? E aí o Juca vai e ele vai também, né? Exatamente. E para mim o Juca é um cara que faz muito bem, sim, qualquer abordagem política, e faz também brilhante nos textos de futebol. Mas existe um preconceito do lado dito mais nobre do jornalismo, política e economia em relação a variedades, a esporte, a música, né? Como se todo mundo pudesse falar sobre aquilo. E eu acho que o bacana do crítico de TV abordar o diferencial do crítico de TV é enxergar muitas vezes alguma coisa que o espectador leigo não está enxergando. Por isso que é legal, eu acho interessante a gente poder entregar mais do que está sendo mastigado ou mostrado, ou o cara que vai lá para dizer que é um fracasso só porque a audiência foi um pouco menor do que normalmente é. Isso me dá um pouco de agonia, sabe? Para dizer que a novela é um fracasso, porque ela teve uma audiência abaixo do trilho, né? Trilho que a gente chama aí o normal, né? Para aquele momento. Eu não preciso de uma pessoa que escreva sobre televisão. Qualquer um poderia fazer essa avaliação. Você tem o dado. Isso me irrita profundamente, sabe? Essa coisa assim, foi um fracasso porque deu X de audiência. Para mim não dá para fazer essa régua assim, né? Sim. Você disse que sua mãe e sua tia ali cuidando dos bolos, vai ver a novela, contar pra gente depois o que aconteceu, não vamos poder ver agora. Quando foi que você viu uma novela te atraiu, porque foi você que quis ver, não foi porque ocasionalmente as pessoas em casa veem, você vê no pacote e tal. Quando você foi atraída por uma novela, te chamou a atenção, já foi mais para adolescência talvez, né? Pela sua nunca vivência alguém fez essa pergunta para mim. Acho que eu me lembro de Estúpido Cupido, de ser uma novela, mas porque ela já estava ali. Sim. Ela veio por osmose. Eu não me lembro de ter escolhido uma novela para ver, assim, a primeira novela, né? Claro. Chamou a atenção, dia tal vai começar essa novela. Eu me lembro de... E agora? Em que eu vou? Deixa eu pensar aqui se teve alguma coisa assim... Que a gente vai crescendo, às vezes calha de acontecer um programa ali. Eu me lembro muito de Água Viva. Sim. Água Viva é uma novela muito viva na minha memória. Não, verdade. Água Viva, eu me lembro muito da Estela, personagem da Tônia Carreiro, que mandava buscar, eu não sei se era água ou areia na praia. Água do mar. Água do mar, porque acho que ela tinha nojo da areia, alguma coisa assim. Eu amava a Estela, aquela personagem, aquele mordomo e aquele apartamento. Eu queria ter um apartamento como o da Estela, que tinha uma piscininha particular, de cara pro mar. Gente, era fantástico aquilo. Fantástico. Ela mandava o Edson Silva, Lafayette. Eu amava. E eu conheci João Gilberto pela trilha de Água Viva. Porque cada vez que entrava o mar, vinha a musiquinha. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. E cada vez que eu tô no mar, eu lembro dessa música. E eu cantarolo aqui, né pra mim, né? Pra sorte das pessoas, eu não me tornei cantora. Mas eu cantarolo essa música pra mim. É uma música que fica na minha memória, assim, que mexe comigo. Me lembro muito do Fábio Júnior também ali. Me lembro de Beth Faria com um acento fortíssimo, né? Ela falava com Miguel Fragoná, né? Que era o Raul Cortez, é isso? Isso. E aí ela tinha um filho chamado Paulo Roberto e tinha uma frase que ela falava: Paulo Roberto, mas que relógio lindo! Ela tinha uma cena assim, eu e meu irmão, a gente adorava repetir isso. Não sei porquê, é uma coisa besta. Mas eu adorava Água Viva, lembro muito de Água Viva, e tinha a Baby Consuelo na abertura, aquela coisa assim, né? Você passava filtro solar para assistir aquela abertura, porque era uma coisa ensolarada, né? A música, aquele veleirozinho passando, Reginaldo Faria, né? No auge da sua beleza ali. Tudo para mim era encantador ali em Água Viva. Então, acho que para mim é a primeira novela que me ganhou, assim, sabe? Como dependência mesmo. Sim. Que eu ligava para ver, que eu não queria perder, era Água Viva. Água Viva, maravilha. E o Gilberto Braga seguiu sendo um autor que sempre foi te atraindo como espectadora? Nossa, Gilberto Braga era meu sonho de consumo para entrevista. E o Gilberto sempre respondia por escrito, ele nunca me atendia. Mas ele era muito generoso. Até um ponto ali da vida dele, ele era muito... Quando existiu o fax, gente, que era uma coisa, né? Que foi a invenção genial, que durou pouquíssimo, né? Podia ter sido inventado um pouco antes, né? A gente usou pouco o fax, porque logo em seguida já veio a internet, assim. Fax é uma coisa e derrubou. efêmera. Mas quando nasceu o fax, que era uma coisa incrível,
incrível, porque, como eu disse, a gente ia até a redação levar um papel datilografado e tal. Depois que apareceu o fax, não tinha o telex, que era aquela coisa jurássica, né, que ficava fazendo o dia inteiro, aquele negócio picotando. Você botava uma folha de um lado, ela saía do outro. A gente falava, nossa, que incrível isso. Enfim, o Gilberto mandou, eu me lembro, em Anos Rebeldes, me mandou umas respostas. Mandei para ele perguntas. O papel do assessor de imprensa nessa época era muito mais de apoio à redação do que de filtro à empresa. Uhum. Então, eram assessores que ajudavam você a chegar no autor, mas não acompanhavam o desenvolver da entrevista, para nossa sorte. Eles eram extremamente generosos, era uma coisa mesmo de apoio, assim, quase que assim, não, eu preciso falar com fulano, tá, vamos ver, tal. Então, no máximo, eles te municiavam com algum telefone de secretária, não iam dar o telefone pessoal das pessoas, mas eles largavam você ali, entendeu? Se você precisasse, vou precisar de foto, tudo bem, te arrumo e tal. Mas não tinha essa coisa. Hoje é totalmente marcado, agendado pelo assessor das televisões, não só a Globo, né? E o assessor tem que acompanhar essa entrevista. E muitas vezes esse assessor faz intervenções na entrevista para ajudar ali o entrevistado a vender um peixe de acordo com o que a empresa quer. Entendo super, assim, estou inclusive eu estou do outro lado do balcão agora e sabendo, e eu já sabia que isso é fundamental, mas a gente trabalhou num tempo em que esse mundo corporativo era muito mais tranquilo nesse sentido, né? E trazia muitos riscos para a empresa, mas trazia muito para a redação o mérito das pessoas, assim, o mérito era de quem corresse atrás, não existia essa coisa assim, vou reservar a exclusiva do Gilberto Braga para a Folha. Existia também, mas muito menos que hoje. Eu lembro que eu sofri, por exemplo, nos 30 anos, acho que 30 anos da Xuxa, eu fiquei 3 meses atrás dela para fazer a entrevista e na hora de dar a entrevista ela preferiu falar com a Folha e não com a Folha da Tarde. Existia, claro, mas era muito mais assim, um direcionamento pessoal de cada artista e tal. A Globo não tinha esse filtro todo. Nem das outras televisões, menos ainda, né? Então, o Gilberto era assim, mandei uma lista de perguntas e chegou pelo fax quilômetros de papel respondendo sobre Anos Rebeldes. Cheguei a fazer, na época do Dono do Mundo, a gente fez também entrevista com ele, era tudo por escrito, tudo por escrito. E aí, quando ele foi lançar Babilônia, eu falei para as meninas da assessoria da Globo, falei, gente, eu nunca entrevistei o Gilberto pessoalmente. Falei, mas por que não? E tal. Não, eu cheguei a falar com ele no lançamento de novela, mas que é diferente de você sentar aqui e fazer Isso, é diferente. Aí eu falei, não, eu queria tanto, porque, pô, eu tenho uma admiração imensa pela obra dele. E aí ele foi super carinhoso comigo. Ele me recebeu no lindo apartamento dele de frente para o Arpoador ali, com o João Ximenes Braga, com o Ricardo Linhares, e os três ali. Assim, foi uma entrevista memorável, porque o Gilberto é uma pessoa sem filtro. Então, essa era também uma das preocupações da assessoria da Globo. Sim. Era muito sem filtro, assim. Mas ele me contou histórias maravilhosas e falava, não fala isso que eu posso chatear alguém. Não fala aquilo que eu posso... E depois ele contou tudo que ele falou para mim e pediu para não publicar, ele contou numa série do Viva. Aquelas coisas assim. Tipo, assim, um exemplo. Débora Duarte não é atriz para ser o primeiro nome de uma novela, essas tipo coisas. Isso. Então ele contou, por exemplo, o que ele falou no Viva, uma história que eu amo, né? A Odete Reutemann era para ser a Odete Lara. Odete Lara. Então ele conta. Aí ele falou, mas por que não foi? Ele falava, aí ele disse assim, que ela é como eu, ela não gostava de trabalhar. Mas que na reunião de elenco, quando o Paulo Biratã começou a ler os nomes, a Odete Reutemann ainda estava vaga, era um papel vago, e o Paulo, ele falou, Biratã, foi uma ideia dele, olhou para todo mundo e falou, Beatriz Segal? E daí todo mundo fez, mas o Daniel Filho não quis. Eu falei, não, mas depois ele entendeu, eu perguntei. Depois ele viu que estava errado, ele falou, nunca admitiu que estava errado. Nunca admitiu, ele não queria. Ele falou, o Daniel Filho depois disse que ela foi um sucesso porque qualquer atriz naquele papel seria um sucesso, porque o personagem era muito bom e não admitiu que fosse isso. Então essa história que era muito saborosa, ele falou, não conta isso, porque Daniel pode chatear e tal. Aí contou no Viva depois, mais tarde, né? Foi. Enfim, essas histórias, né? Que fulano não foi a primeira opção, que não sei o que lá, que e contava isso tranquilamente, né? Não tem, sem nenhum peso de querer desmerecer o ator, mas
porque faz parte de uma conjuntura de discussões, né? O próprio livro dos meninos do Brian, do Vincent, sobre trilha sonora, tem várias histórias ótimas do Gilberto sobre a música que ele não queria, acabou virando. O Guilherme Arantes, que marcou Dancing Days, né? Com Amanhã, também não estava no script dele. Então, era um cara muito sincero, assim, muito raro nesse sentido, de conseguir justificar o que falava sem, eu acho que sem ferir ninguém, sabe? O Silvio de Abreu também contava muitas histórias, Aguinaldo também, esses caras, né? Para mim eram maravilhosos todos eles, porque eles não tinham esse filtro da assessoria de imprensa, tinham muita segurança do que estavam falando. E hoje em dia os autores estão muito reféns desse filtro, assim, né? Não são a mesma coisa. Então, quando a Globo começou a ter uma assessoria muito rigorosa nesse papel de filtrar as coisas, eu dizia, não, mas os autores, que são as principais figuras dessa fábrica de sonho, ainda são. Eles falam o que eles querem, então a gente pode contar as histórias como são. Só que esses autores veteranos foram todos saindo de exercício, né? E aí o que a gente tem hoje é uma turma muito mais obediente nesse sentido. Sim, e também uma mudança de postura da própria TV, que é como você falou, antigamente ninguém ficava policiando a gente, me dava o contato e eu falava com a pessoa, né? Isso Mas enfim, eu sinto que quando a HBO começou a entrar no Brasil e a HBO começou a fazer coisas muito boas, e eu vi diretor da Globo, que sempre foi imitado naquela frase padrão Globo, começou a dizer, quero coisa padrão HBO, né? A HBO tinha esse trabalho de comunicação como era no exterior. E eu acho que eles trouxeram um pouco isso para a cultura da nossa cobertura, para comunicação corporativa de TV, sabe? Assim, olha, na HBO os caras trabalham com um negócio chamado embargo, né? Então, vamos fazer aqui também, que ótima ideia. Começou a mecanizar um pouco as coisas, né? E as editoras também começaram a trabalhar assim. Então, sai um livro do Paulo Coelho, tem que ser combinado com a Folha, com o Estado e com o Globo no mesmo dia. Sai um disco do Chico Buarque, a mesma coisa. E quem não concordar fica sem. Então, começou, a indústria a pautar muito o jornal, no dia que sai, como sai, a ponto assim, de ter gente pedindo para você trocar. E o online virou essa festa, né? Porque o online pode mudar, diferente do papel. Então, não, aqui você botou Globoplay, mas eu prefiro que seja Organizações Globo, sei lá, tipo isso, né? Porque isso é do Grupo Globo, não é só do streaming. Daí você fala, não, calma, mas é uma questão de nomenclatura ou é assim, né? E aí tem um pouco esse institucional mandando muito no editorial da cobertura de TV, né? É realmente uma mudança que impacta o nosso dia a dia ali, né? Que é como você fala, todo mundo solta ao mesmo tempo, então não tem uma impressão que destoe. Não é nem para falar mal, a questão não é querer falar mal. Não é isso. É querer uma liberdade de eu escrever o que eu achei realmente. Eu recebi esse livro, li, puxa, melhor livro do Paulo Coelho, que você falou do Paulo Coelho, melhor livro do Paulo Coelho que eu já li. Então eu quero falar, não, mas todo mundo vai soltar no mesmo dia, a gente acha que é legal ir por esse lado aqui, É muito brifado, né, isso, né? Para minha sorte, que agora eu estou na comunicação corporativa. Então, maravilha. Não, mas é assim, na verdade, tem um pessoal que acata isso e tem cada vez menos pessoas. E aí, na questão, como você disse, não é falar mal, mas é ter uma percepção própria, sabe? Sim. Assim, conseguir inverter um pouco a chave daquilo. O Sticer é um cara que eu acho que faz muita falta no UOL e na cobertura do dia a dia, porque tem um olhar que às vezes até enviesado, né? Que fala, Sticer, você pode amar o negócio, mas você vai achar um defeito, né? Que coisa chata. Mas aí o legal é isso, assim, algumas coisas que ele levanta que você não viu. E esse cara, esse profissional, é uma figura, eu acho que hoje inexistente, né? Na área de televisão, né? Na área de política, não. Na economia, não. Na economia tem muita controvérsia, né? Muitas controvérsias muita torcida também, dependendo de quem está mandando no dinheiro. Mas, enfim, na área de variedades, de entretenimento, muito raro, né? Você ter alguém que traga um elemento novo, que ninguém reparou, que jogue uma luz sobre aquilo que todo mundo quer esconder. Isso é importante, né? Sim. E em relação à telenovela,
Você falou do Gilberto Braga, né? Enfim, Água Viva, a primeira novela que te pegou para você acompanhar todo dia. Você também é das jornalistas de TV e espectadoras de todos esses anos que, para você, a melhor novela que já teve é Vale Tudo? Então, a gente estava falando aqui do Wesley, nosso amigo Wesley. Wesley me convenceu que Vale Tudo o Roque Santeiro, né? E que uma das duas tem uma barriguinha, mas eu não senti. Se tem, eu não senti. Eu coloco as duas num patamar muito próximo. Só que o Roque Santeiro, ele tem uma fórmula que rendeu muitas outras novelas. Vale Tudo nunca foi propriamente, nem o próprio Gilberto conseguiu fazer alguma coisa Sim. que parecesse aquilo, né? Eu acho. Eu acho que ninguém conseguiu fazer uma... Ela é muito valiosa como roteiro. É meio um Breaking Bad, sabe? Que você olha, tem uma costura de roteiro formidável, tem personagens muito consistentes, tem elementos que você pega dali e aprende para outras coisas, mas a história, o template, né, da história, ele não existe, ele é único. Eu vejo dessa forma, Vale Tudo. E Roque Santeiro tem essa coisa de ter sido muito replicada, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse valor de deixar esse legado, né? Você vê A Indomada, Pedra sobre Pedra, várias novelas do Aguinaldo Silva ali, de microcosmos de Brasil, é aquilo. Que talvez tenha começado até antes com Bem Amado, né? Que é do próprio Dias Gomes, isso é o universo Dias Gomes ali. Então, Bem Amado já é essa coisa do delegado, a igreja... Saramandaia. Da Saramandaia, exatamente. E aí tem as outras histórias todas naquele... Eu adoro, né? Eu sinto uma falta danada, assim, de quando... Agora, recentemente, acho que a do Mário Teixeira tentou buscar um pouco isso, né? O Mar do Sertão. O Mar do Sertão, isso. E fez um sucesso, tanto que vai ser, entre aspas, Mar do Sertão 2, como as pessoas apelidam aí, a próxima dele, né? Faz muito sucesso esse formato, porque você, ao mesmo tempo, tem um escapismo da sua neurose do dia a dia, com aquela cidadezinha mais pacata, e, ao mesmo tempo, você se identifica com aquelas pessoas, com aquelas frases. É uma oportunidade de colocar uma série de críticas do nosso urbano naquela cidadezinha aparentemente rural, né? Sim, e política e coisas sociais. E não é um rural Benedito Rui Barbosa, que também é um cara difícil de ser... De repetirem, né? Ninguém não tem dois Beneditos Rui Barbosa, né? Não tem. Então, assim, agora o Bruno Luperi, que conhece um pouco aquele avô que contava história em casa... encara essa missão, vamos ver Renascer como é que vai ser, mas Pantanal foi realmente muito exitoso, né, eu acho. Ele fez um trabalho incrível. Os caras estão pegando novelas antigas do Benedito para refazer, porque não tem alguém que esteja fazendo. Talvez o próprio Bruno possa apresentar, né? Ele tem ali o projeto do Arroz de Palma, mas a Globo está muito apegada à possibilidade de não errar. Nesse mundo de 1000 telas, ela não pode errar. Coisa que ela sempre errou com tranquilidade, porque está todo mundo muito atrás dela. Agora ela está nessa neura de não poder errar, porque... Está se permitindo menos, né? Está se permitindo muito menos, Ou não está se permitindo, né? Muito pouco. Eu também acho. Muito pouco, muito calçado em pesquisa. Tudo bem, isso é legal, mas, assim, se você não arriscar, a pesquisa não vai te dizer que tem que arriscar. Exatamente. Né? Você arrisca e a pesquisa não está... É como o Boni... tem a frase do Boni famosa, né? Que é: você tem que estar um passo além do que o espectador conhece. Exato, isso não está acontecendo. Você tem que fazer ele descobrir que gosta. Né? E no audiovisual, né? Isso nas novelas também, que são feitas com muita antecedência, né? Eu não sei quem foi, alguém me falou sobre isso em relação às séries, dos produtores. O pessoal de produtor independente, que está sempre oferecendo um script para Netflix, HBO, para Disney, Globo. Então, esses caras têm uma obrigação de pensar com uma antecedência de 2 anos, porque ele só vai conseguir emplacar para quando o projeto dele vier à tona, ele não pode ter um 10 igual ao dele, né? Não pode pensar no que está no momento agora, True Crime, vou fazer um True Crime. Não, vai sair daqui 2 anos, a gente vai ver mais 10 séries de True Crime até lá, e as pessoas vão estar um pouco, talvez, entediadas com isso. Então, é difícil, né, você fazer essa previsão, e é necessário que você faça com um passo anterior às pesquisas. Essa novela da Rosane Svartman, Vai na Fé,
Pô, deu muito certo, né? É uma Foi. coisa assim, é uma conjunção de fatores muito feliz ali. Então, funcionou super bem, é tudo muito pautado por pesquisa. Você tem uma autora, um time, né, que consegue fazer aquilo de uma maneira orgânica, com humor, com brincadeira. O Bom Sucesso também, que trazia trechos inteiros de literatura para uma cena, né? É fantástico, mas tem uma Rosane Svartman, né? Então, a gente precisa... Aí tem, por exemplo, tem o Bruno, que eu acho que faz um trabalho incrível, mas eu acho que tem que abrir um pouco a chance para ele apresentar coisas dele também, né? Sim. É como você falou, enriquecido por essa vivência que ele tem com esse avô, mas que ele cria por si com o potencial que ele tem de autor. E dois caras muito jovens, tanto ele como a Rosane, né? Sim. Assim, a gente ficou... Pô, a gente é de um tempo em que a gente falava, em que momento vão renovar esse time de medalhões de autores? Porque, são sempre os mesmos e tal. Tanto que a gente tinha uma certeza que era a seguinte, quando um autor, medalhão da Globo, ia para outro canal, ele ia levar uma audiência com ele. De tão raro que era você promover essa figura do criador de um folhetim, que é uma coisa exaustiva e tal. Aí teve, assim, a gente teve o Lauro na Record com Cidadão Brasileiro, que foi foi importante para a Record. Ele não carrega toda o legado dele para a Record, mas para a Record, naquele momento, ele representa um salto ali. Sim. Mas eu lembro sempre de uma frase da minha mãe, quando estreou esse Cidadão Brasileiro, eu cobrindo televisão, falei, não, mãe, eu tenho que ver a estreia da novela da Record agora, senta aqui, fica comigo vendo. Ela estava em casa, alguma coisa assim, eu falei, não, tem que assistir isso agora. E a gente tinha trabalho remoto, quem cobre televisão já tem trabalho remoto já faz tempo, né? Você pode sentar e ver. Mas eu parei para ver e tal, atenta aos atores, a música, o texto, não sei o quê. E aí a minha mãe disse uma frase que eu nunca esqueci, que é a seguinte: engraçado, o autor era da Globo, os atores eram da Globo, mas você vê que a novela não é da Globo. Que era o quê? Aquela fábrica de estúdios que os caras criaram, que tem uma engrenagem muito própria, que demora para você criar um negócio daquele jeito. Então, agora a Netflix e a HBO estão produzindo novela, que legal e tal. Mas elas, assim, essa coisa da indústria, né, dos estúdios Globo, ela pesa muito na rotatividade, na agilidade daquele negócio funcionar. Acaba uma novela, os caras estão fazendo outra. Tem um cenário daqui que vai virar um cenário de lá, né? Não com aquela... Teve o momento máximo disso, foi a pandemia, né? Que os cenários de Amor de Mãe foram aproveitados na novela seguinte. Você reconhecia a casa todinha, né, das pessoas, né? Mas, de maneira geral, você pode reciclar figurino, cenário. Tem uma fábrica funcionando para fazer essa conta se pagar. Sim. Então, para eles é uma facilidade que eles construíram. A Record ainda não tinha aquilo, começou a construir ali, mas é muito triste que eles interrompam isso de tempos em tempos, que eles desautorizem pessoas que estão ali fazendo isso com profissionalismo há muito tempo, em detrimento de outros critérios, como igreja, confiança, né, a questão da filha do Edir Macedo interferindo numa novela na hora do set, como aconteceu com... qual foi a novela da Vivian? Apocalipse. Apocalipse, né? Então você pega uma autora que foi super bem, que foi um fenômeno, daí, em vez de dar confiança para essa mulher, não, começa a interferir no trabalho dela, que é uma coisa que na Globo você... Acontece, não é que não aconteça, mas acontece com uma sutileza muito maior, com um respeito ao profissional, às vezes até com um pouco de desrespeito, mas não nesse nível, né, de atropelo que eu acho que a Record acabou fazendo. É uma pena, né? Eu acho uma pena. É uma pena. Especialmente, como você falou, é uma autora que deu tão certo, ela colocou a emissora num caminho que estão seguindo até hoje, fez sucesso com Os 10 Mandamentos, né? Já era uma autora experiente naquele momento, soube pegar um projeto que era muito mais curto, 80 capítulos, se eu não me engano, ficou muito maior. Dá para aumentar? Dá. E deu certo, e aí depois chega no Apocalipse e ela passa por uma dessas. Realmente é de estarrecer, né? Porque como é que você vai manter esse desenvolvimento de um projeto realmente, estabilidade, fidelizar e ampliar um público, né? Mas aí a Cristiane foi lá, né?
Exatamente. E fez isso nas novelas seguintes, destruiu um negócio que estava em franca ascensão, eu acho. Sim, a né? Cristiane Friedman também passou por uma coisa dessa, né? Sim. Amor Sem Igual, que a gente brinca na internet comentando aí, né? Espirituosamente, Amor Sem Igual começou bem, terminou um teleculto, né? Umas coisas assim. Porque os personagens foram todos evangelizados, uma coisa assim, né? O mocinho já era evangelizado desde sempre, né? Enfim, nesse ponto de que hoje a TV Globo e a TV de um modo geral, porque a Record está ali fazendo as histórias bíblicas, o SBT se encontrou com as infantis, vamos ver se alguma coisa agora pode mudar nesse sentido. E a TV está se permitindo muito menos ou não se permitindo nada. Daí surge o quê? Há um tema em voga entre quem comenta televisão, tanto profissionalmente quanto os leigos, por assim dizer, que é quem sabe uma crise de criatividade entre os autores. Né? O que é que você pensa disso? Para que eles recorram a remakes. É uma saída mais fácil? Tem criatividade e os projetos é que não vão para frente? Ou existe uma crise com a falta desses medalhões que não estão trabalhando mais? Eu acho que existem as duas coisas, assim, mas eu acho que existem bons projetos parados por aí, sabe? Tem sempre um Harry Potter perdido por aí, né? Que a pessoa bateu na porta com aquilo, sei lá, 3, 4 vezes e não conseguiu publicar. Mas eu acho que o principal é que falta disposição para arriscar. Se a Globo, que poderia arriscar, não vai arriscar, quem que vai arriscar, né? Sim. Então, na verdade, assim, a própria Netflix, assim, a gente vê alguns fenômenos, não só aqui, em outros lugares do mundo, né? Parece que a Casa de Papel é um negócio também que bateu, encontrou, um monte de produtoras. Encontrou portas fechadas em várias ocasiões, virou um fenômeno. Pô, é uma história criativa. Você vai dizer que aquilo não é criativo? É criativo, bastante, né? É super criativo. Então, eu acho que tem muita coisa criativa que não está passando, assim. Tem histórias que estão... Eu soube, por exemplo, da Lícia Manso, que recebeu um sinal vermelho de alguma coisa. Quem é que vai fazer o papel de Manuel Carlos se não vai ser ela, né? Aí você perde Manuel Carlos, o Benedito, demite o Aguinaldo, demite o Silvio, demite a Adelaide. Gilberto morre. A Adelaide não tinha muita paciência para fazer novela, né? Ela era mais série, biográfica, que era muito legal também. Mas era uma pessoa ali entendidíssima na engrenagem da dramaturgia. E aí você tem, como eu disse, uma Rosane Svartman, o Bruno Luperi, ele até agora foi muito aproveitado com os textos do avô, a gente ainda não sabe como é que ele vai se sair com uma história dele. Então, existe evidentemente uma indisposição de arriscar. Esse remake de Renascer depois de Pantanal só não é mais absurdo porque na época aconteceu quase isso, né? A novela Renascer, ela aconteceu graças ao Pantanal. Só que na época, Pantanal era na Manchete e Renascer foi na Globo. Outra conjuntura, né? A Globo só fez Renascer porque viu que aquilo funcionava no outro canal. E porque queria seduzir de volta esse autor que foi embora. E um elo muito parecido ali é o próprio Marcos Palmeira, que agora também estará aqui. Então, também tá tudo meio igual. Assim, é um Elas por Elas de 30 anos atrás. Sim. Né? Uma novela... não vai dar nem 3 anos, né? Na original, acho que dá 3 anos. Tem 3 anos de diferença. Essa não vai ter nem isso. Acho que não vai ter nem isso. Mas, assim, Renascer foi produzida com todo o requinte do chamado Padrão Globo. Como eles vão superar aquilo, eu não sei. Eu não sei. Porque ali ainda tinha aquela mão do Luiz Fernando Carvalho, que era todo artesão, né? Era Roberto Talma, mas estava o Luiz Fernando no set, aquelas lavadeiras, aquela coisa da música em loco, cantada. Tinha muitas loucuras já do Luiz Fernando ali. E o próprio Leonardo Vieira, que foi lançado na época, foi um empenho do Luiz Fernando, aqueles, acho que eram 4 capítulos iniciais, que são maravilhosos e tal. Eu não sei como eles vão superar aquilo, né? Porque agora, você dizer que Pantanal da Globo foi uma homenagem ao Pantanal que eles não fizeram, da Manchete. Ela foi toda calcada na Pantanal da Manchete. Cenário, Almir Sater, Marcos Palmeira, né? E aí você falava, nossa, é um déjà vu. Não, é uma homenagem. Agora eles vão homenagear eles mesmos, assim? Não sei, assim, eles vão ter que fugir um pouco do que foi aquilo, né? Eu vi algumas cenas que são inevitavelmente déjà vu, que é o cara amassando cacau e puxando o cacau com o rodinho e tal.
coronelzinho andando pelo mato, finca o facão. Né, E aquela as pessoas coisa. vão se divertir com a história da Buba, que não é, que era o que, né, eu até estava discutindo isso outro dia, eu falei, mas são coisas diferentes, né, hermafrodita e uma pessoa transexual são coisas diferentes, uma questão é física, outra é uma outra mudança, é um outro processo e tal. Mas, enfim, não sei como eles vão lidar com isso, também estou curiosa. Eles tiveram no Pantanal uma conversa, né, um diálogo aí muito promovido por rede social entre quem assistiu a primeira versão e quem não conhecia a história. Tem o que vai ter no Renascer também, que tinha na outra, a história do Tião Galinha, as histórias míticas, né? Sim. O cara que cria um diabo na garrafa, a outra tinha o pacto com o diabo, a mulher que vira onça, o cara que vira sucuri, isso o Benedito tem sempre no universo dele. E isso é muito sedutor, isso é atemporal, isso é mágico, né? Sim. Mas eu tô curiosa para saber. E eu acho que foi um apelo do tipo, a gente quer de novo aquele público jovem de Pantanal, vamos fazer renascer. Me pareceu um pouco isso. Uma novela para refazer, talvez, fosse Esperança, porque Esperança patinou em função da doença do Benedito e agora poderia ser feito com uma outra... Com uma outra proposta, né? Continuar a novela que ele não pôde continuar. Sim. O Gilberto Braga deixou uma sinopse de Brilhante sem as restrições que ele sofreu com a censura. Dá para fazer aquilo? Não dá? Quer dizer, aí quando o cara morre, o Waddington falou, vai fazer muita falta. Eu digo, não vai fazer, porque tem projeto dele na gaveta e já teriam resgatado se fosse por isso, né? Então falta coragem para produzir alguma coisa que possa capturar esse público, né? O público está muito fragmentado em muitas telas. É uma dificuldade hoje você reunir essa plateia que eles reuniam nos anos 90, evidentemente. Está muito dividido com a sua atenção no celular e na televisão, mas ainda é a emissora e o produto que junta mais gente na frente de uma tela só, é uma novela das 9. E o ônus e o bônus é muito alto, né? Eu acho que eles falta mais coragem do que criatividade. Eu acho isso. Pantanal foi uma novela que as pessoas comentavam muito. Você vê Pantanal em não sei quantos anos, é a primeira novela que eu vejo virar papo em mesa de bar. E é verdade. As pessoas assistindo no bar Pantanal, sim, né, com atenção. Sim. Então é realmente Pantanal. Isso. E eles queriam você tanto precisa de um negócio que o cara saia do olho do celular e fique ali. É isso, entendeu? Você queria tanto emular Pantanal da Manchete quando foi feita Renascer na Globo, que o Cláudio Marzo era para ter sido o painho. Né? Não era para ser o Fagundes de início, assim, né? Porque não deu para o Cláudio Marzo fazer, então o Benedito, e o Fagundes? Mas o Fagundes não tem a idade do personagem, não faz mal. E aí o Fagundes nunca mais largou os coronéis do Benedito, ficou lá fazendo várias, né? Eu lembro de uma frase do Marcos Palmeira, que eu não vou lembrar, deve ter sido numa coisa assim, um lançamento de novela com ele, Porto dos Milagres, Celebridade, uma coisa assim. Ele falou assim, eu acho que quando eu estiver mais velho, eu vou começar a ganhar os papéis dos coronéis de quem eu já fui filho. Genial. Ele falou uma coisa assim. Mesmo. E foi isso mesmo. Eu já fui o filho dos coronéis, filho dos fazendeiros. Mas você vê logo mais eu serei o pai. Aquele personagem dele em Velho Chico, ele é um personagem meio escrotinho, né? Não é um mocinho, que foi também interessante, assim, para ele sair um pouco dessa rota, ou o coronel ou o filho bacana, né? Sim. Muito legal. E eu estou na expectativa, só para constar, tá, gente? Nós estamos gravando antes da estreia da novela. Né? Sim, importante falar isso. Porque senão... Vejam a data aí. A novela já estreou, aí você fala, mas eles não viram a novela até hoje. Não, calma. É bom, eu esqueço que tem essa coisa, essa audiência que visita a gente depois, né? Isso, na internet tem muito isso. A gente lança assim, TBT da TV. Isso aconteceu esses dias mesmo. 35 anos de Cambalacho em 2021. Aí recebe o comentário agora. Não, mas não são 35, são 37. Eu digo, não, calma, mas esse vídeo entrou 2 anos atrás. Tem que ver a data, né? Os remakes. Pantanal, agora Renascer, Vale Tudo, que tem todo mundo tá achando um pecado, né? Fazer Vale Tudo. Eu acho um crime. Crime, mais uma. Não, é praticamente unanimidade, né? É difícil achar alguém que... Assim, eu entendo que façam, mas o meu medo é o elenco. Eu sempre falo isso. Meu medo é o elenco. Meu medo é o texto. Porque vão mexer no texto, né? Talvez mexam mais do que, vamos dizer, deveriam, né? Mas, assim, fora o texto, eu tenho muito medo do elenco, porque, assim, não é que você
eu preciso de alguém que faça como a Regina Duarte, como a Beatriz Segal, como a Glória. Você tem o elenco disponível hoje, você vai ver quem se encaixa e tal. Então isso é muito complicado. Você pode pôr um projeto por terra nessa, né? Porque, por exemplo, Guerra dos Sexos, ela, né, me arrisco a dizer que, além de não terem mexido tanto nas questões, em como elas eram abordadas, falei isso né? pro Silvio, falei. Você poderia ter... O que ele começou a fazer, efetivamente, já com a novela no ar, poderia ter sido já em sinopse, né? Uma coisa assim, para a novela estrear diferente. Eu achei que ela ficou um pouco datada, né? Isso. Eu só percebi isso, eu não tinha percebido. Eu percebi isso porque eu tenho uma filha que hoje tem 22, na época, sei lá quanto tempo passou. Tem 10 anos agora. 10, 11. Acho que era isso, elas tinham 11 anos. Tava ela e um amigo em casa e aí os meninos falaram assim... tá passando Guerra dos Sexos, quer ver? Ela falou pro colega. E ele falou, o que é isso? Ele falou, Guerra dos Sexos, homem contra mulher. Ele falou, não faz muito sentido. Assim, aí eu falei, ih, caramba, né? Assim, ele não tava nessa... E não tinha nenhuma leitura de que Guerra dos Sexos era alguma coisa feminista contra machismo, não era isso, né? Aí ele falou, mas como assim? Ela falou, homem contra mulher. Ele falou, mas por quê? Aí eu falei, ih, caramba. Então, ali eu percebi que estava datada a história, mas o próprio nome, né, Guerra dos Sexos, Sim, né? Quando ela foi feita a primeira vez, está perfeitamente adequada. Ele fala que tomou o lado das mulheres, porque na ocasião era o que sofria mais, digamos assim. Isso, ainda sofre. Eu acho até que faz sofre. sentido. Eu discordo um pouco do menino que faz ainda um sentido. Sim. Mas eu acho que não é como naquela ocasião, né? Sei lá, eu acho que hoje tem uma mulher precisando se colocar... de uma forma mais afirmativa e tudo mais, mas não é uma guerra propriamente, né? Em outros Na termos, época era né? mais isso, E aí a novela começou muito semelhante à primeira versão, né? As situações todas e tal. Então, assim, isso foi, vamos dizer, um ponto. Mas o outro ponto, por que eu digo que o meu medo é o elenco? Eu acho que Guerra dos Sexos, aí é um exemplo bem até fora da curva, vocês que nos assistem aqui, porque Guerra dos Sexos ela foi pensada para um determinado elenco, né? Além da ideia do Silvio com aquele tema, enfim. Aí você transpor numa nova versão sem que essa novela, porque ela já está feita, seja pensada para um determinado elenco, né? Porque parte da graça, não vou dizer toda, mas parte da graça de Guerra dos Sexos é Glória Menezes dando uma torta na cara de Tarcísio Meira. Que são símbolos que você não imaginava fazendo uma coisa daquelas. E a cena icônica de Paulo Autran e Fernanda Montenegro, claro. Lucélia Santos, a escrava Isaura, fazendo a menina demônia da história. Né? Então, esse tipo de coisa. Você pôs a Bianca Bin. Mas a gente fica achando que as pessoas podem achar que tem um pouco de preciosismo, um conservadorismo nesse receio. Mas eu acho que faz sentido ter esse cuidado, porque são muito icônicas aquelas figuras naqueles personagens, né? Sim, é muito icônico a Yara Amaral, a Nieta, né? Aí você tem um grande acerto, que é a Drica Moraes, para fazer. Acho que ela fez muito bem, ficou muito adequado, sem imitar, porém até próximo, enfim, ficou, né? Mas ao mesmo tempo você tem... nada contra Irene Ravache e Tony Ramos, que eu gosto muito dos dois, vejo a minha vida inteira eles, mas Paulo Autran e Fernanda Montenegro era um casal que a gente nunca tinha visto. Eu acho que aquele Bimbo e a Cumbuca tem que ser um casal que você nunca viu para ele te convencer mais. Sim, mas pode ser melhor também. Por exemplo, eu acho esse elenco do Pantanal formidável, assim, nada a dever ao original, assim. Inclusive a Alanis Guilin, que ficou muito essa onda de quem vai ser a Juma e tal. E aí a opção na Manchete foi uma atriz relativamente desconhecida, tinha feito só Cananga do Japão antes, né? E agora de novo, assim, e acho que foi muito acertado, gosto muito dessa menina, acho que fez um trabalho incrível. Ouso dizer que gosto mais do Marcos Palmeira do que do Marzo naquela ocasião. Então, pode ser que seja alguma coisa melhor. Mas as frases, a Folha fez essa matéria, eu até fiz um texto para eles que era na onda do revisionismo, conversei com a Maria Adelaide e com o Tid sobre isso, né? Aí é uma outra coisa, né? As novelas de antes que tem que receber uma legenda, essa obra reflete a época em que ela foi produzida, tudo bem. Sim. Mas no caso a matéria contemplava o que seria um remake de Vale Tudo hoje, com as frases de Odete,
que não fossem confundidas com uma apologia à xenofobia, quando ela fala aquela frase, não quero ver ninguém falando português, essa gente, não sei o quê, tarará. A gente vai ver essa mulher como a vilã que ela é, ou a gente vai começar a discutir que isso vai influenciar os jovens na frente da TV a pensar daquela forma? Uma coisa que era fora de cogitação na época, em que todo mundo entendeu. Eu vi essa coisa agora do grupo de discussão de Elas por Elas, que ninguém entendeu 7 protagonistas. Mas quando em 82 as pessoas... A gente tinha um nível de analfabetismo menor do que hoje, as pessoas entendiam, né? Sim. Então, eu acho que também não dá para a televisão e para a Globo, principalmente, que tem essa liderança e pode fazer alguma coisa, começar a nivelar tudo por baixo, porque as pessoas não entendem. Vamos tentar, aos poucos, eu acho que a Rosane faz isso muito bem, a Svartman, levar para o público um lugar de pensamento que eles possam começar a ser mais exigentes, né? Eles, eu digo nós, na verdade, então parece uma coisa meio arrogante da minha parte. Eles, mas nós todos, né? Nós todos, para a gente não se acostumar com um negócio nivelado por baixo, né? Aquela história na Guerra dos Domingos dos anos 90, tinha meia dúzia de atrações disputadas por Gugu e Faustão, e você falava, mas se ninguém apresentar outra coisa, como é que as pessoas vão querer outra coisa? As pessoas não conhecem outro negócio, só conhecem o El Chan, o Chitãozinho Chororó, o Zezé de Camargo e o Leandro Leonardo. Pois e aí cada semana um tá em um. Era uma disputa bravíssima por essas figuras. Aí passa de 2 meses de programa, você começa a precisar de outras coisas, né? E vamos descobrir novos talentos. E aparecem, as pessoas aparecem. O YouTube traz muito isso, né? Como o YouTube pode arriscar, aparece um Porta dos Fundos, por exemplo. Mas a gente fala muito isso, né? Aquela fase do Tá no Ar na TV Globo, que foi um momento de ressuscitou o humor do TV Pirata, o Cacete Planeta tinha perdido muita liberdade nesse período. Eles eram também redatores do TV Pirata, mas ao longo de uma década eles foram virando uma coisa quase tosca, né? Porque tudo tinha muito limite. Então, assim, aquela reabertura do humor da Globo em 2013 ou 2014 tem muito a ver com o Porta dos Fundos ter funcionado bem na internet. Sabe? Eu acho que os caras olharam e falaram, não, existe um público interessado nisso. Opa, vamos fazer. Mas depois também isso se enterrou e tudo virou... o humor pastelão de volta, enfim, eles têm arriscado pouquíssimo, eu acho que o mesmo problema no humor, né? Arriscado pouquíssimo com humor de sátira política, que é um negócio que sempre fizeram, Chico Anísio, Jô Soares, TV Pirata, o TV Pirata mais uma crítica de costumes e tal, mas muito ácida, né? Não era uma coisa leve, era o Zorra, a segunda fase do Zorra, que era mais política. E a gente está sem nada hoje. Hoje tem a Praça é Nossa e na Globo, quando eu cheguei a cobrar isso algumas vezes da direção da Globo, eles diziam, mas a gente tem humor nas séries, não sei o quê, sabe? O Cine Hollywood. Eu falava, gente, mas não é disso que a gente está falando. Não, antes a gente tinha o Chico Anísio e o Bem Amado, né? O Jô Soares e a Guerra dos Sexos, uma novela, uma comédia novela e um programa de linha de show, né? E isso desapareceu, eu acho que por falta de coragem, muito pela história da polarização também, sabe? Assim, não é só pela falta de repertório que a gente tem sido acometido. Muito a polarização, então existe um medo muito grande de A ofender B. E no meio, entre A e B, tem um monte de coisinha que a gente está desconsiderando, assim, os 50 tons de cinza que estão... Sim. E programas de linha de show com ousadia, com liberdade, com criatividade, um teor crítico muito forte, porque através do humor se pode criticar muito, né? Uhum. Os grandes humoristas sempre dizem isso. E você tem, nessa mesma época, né, na semana, como você falou, você tem segunda-feira de noite o Jô Soares, você tem outro dia da semana, quinta-feira, a maior parte do tempo, você tem o Chico Anísio Show. Domingo, você chega a ter 2, 3 programas de humor totalmente diferentes, um em seguida do outro. Você tem uma série do Mário Fofoca, 5 horas da tarde. Gente, só o Fábio lembrando do Mário Fofoca. Não, eu lembro também. Você tem 6 horas da tarde a Festa é Nossa, né? Balança Mais Não Cai, passou antes, depois a Festa é Nossa, Humor Livre, umas coisas assim, com grandes humoristas, já àquela altura veteranos, Ari Leite, Paulo Silvino, enfim, e depois os Trapalhões. Trapalhões, sim. E hoje você não tem, na Globo, né? Você não tem humor. Não assim, tem. Um programa de humor. Não, e nem um programa de humor nessa linha, nem um site... tem o Vai Que Cola, que é reaproveitado do Multishow.
mas que eu vejo de uma forma mais popular que o Sai de Baixo, né? Tentaram fazer várias vezes, né? O Sai de Baixo, de refazer. Também tem isso, as pessoas pegam coisas que foram muito sucesso e tentam refazer um negócio naquela linha. Daí não funciona, não se encaixa. De tempos em tempos sai um fenômeno. Então, o Sai de Baixo é uma releitura com outras situações, outros personagens da família Trapo, né? Que é aquela sitcom. Mas não é sempre que vai dar certo. O Rodrigo Santana fez várias delas no Multishow. Fez algumas coisas na Netflix. O cara é muito bom, é muito legal, tarará, mas falta outra coisa, que não é o pastelão. Ele é mais pro pastelão, né? Sim. Eu acho que falta, sim. Eu acho que falta um Porta dos Fundos na TV mesmo, assim, sabe? Falta. E isso é tão flagrante que você tem um Melhores do Ano de 2023 da Globo, que um dos destaques para ter 3 para votar é o Fábio Porchat, por ser espirituoso e bem-humorado e engraçado apresentando um talk show. Né? Sim. Então você vê, puxa, peraí então, né? Fábio Porchat tá concorrendo por quê? Pelo que história é essa, Porchat? Aí você, é verdade, né? Não tem programa, né? Desse gênero, não tem... Exatamente, é outra coisa, né? Não é a mesma pegada. Imagina. E o próprio talk show virou um negócio. Tudo bem, eu lembro que as pessoas cobraram isso do Bial quando ele substituiu o João. Mas você não é engraçado. Né? Assim, não falaram assim pra ele. Você não é um cara do humor, você é um cara do jornalismo. Aí disse, não, mas eu tenho humor, eu acho que eu posso lidar com isso. Mas é totalmente diferente. Sim. Além disso, além de ele ser só um cara leve, não um cara do humor propriamente, ele não tem o Max Nunes, que o Jô tinha, né? Sim. Então, assim, não tem nem o redator, nem o apresentador ali. Há, evidentemente, um esvaziamento de riso ali. Eu acho que essa coisa do humor faz falta, porque o produto do Bial é muito bem feito, tem figuras incríveis ali, tem aquele equipe de documentário, faz documentários e tal. Mas o humor, ele provoca um engajamento que o programa do Bial não provoca. Então, as entrevistas, por mais tarde que fossem, já no Jô, causavam mais repercussão no dia seguinte do que as entrevistas do Bial. E veja assim, eu não estou aqui diminuindo o repertório, que pode até ser mais parrudo até, né? Porque tem uma equipe ali de pesquisa e tal. Mas a questão do humor carrega muitas pessoas para frente da tela, e eu acho que a Globo perde com isso, assim, tinha que ter um negócio... Não sei se era o caso de fazer 2 programas, porque eu também sentiria a falta dessa abordagem que o Bial consegue fazer, quase de psicanalista com os entrevistados, né? As pessoas é uma coisa mais Marília Gabriela, que bota as pessoas num divã, eu adoro isso. Mas eu lamento que tenha menos engajamento, menos repercussão no Day After, e eu acho que tem a ver com isso. Assim, acho que o humor carrega as pessoas mais, provoca mais conversa, as pessoas têm vontade de contar uma história, né? Muito mais do que nesse formato que não existe nem o Max Nunes, nem o Jô Soares. Sim, realmente. A gente percebe, né? O programa do Jô é como você falou. Se você para pensar, você vai conversar. Não, mas é porque o Conversa com o Bial entra muito tarde. De fato, tem dias que tem tanta coisa antes. Segunda-feira ele dá bom dia para o Hora 1, né? Coitado. É muito tarde. Tanto é que ele costuma, uns entrevistados que dividem em 2 partes, é quinta e sexta, para não ter esse problema, né? Sim. Sexta você vai pro fim de semana, quinta você tudo bem e tal. Vou ver hoje que amanhã tem a segunda parte. Então, segunda não dá para fazer isso. Né? Mas realmente, o Jô entrando tão tarde quanto. No SBT também, que não tinha hora. 11h30 só no nome. Mesmo né? no SBT, que era uma emissora de menor audiência, menor alcance, né? Sim. Tinha uma repercussão incrível. Então, não sei, eu acho que falta ali alguma coisa. Teve um momento que existia o Danilo Gentili no SBT. Eu acho que estava indo o Jô na Globo, eu não lembro agora. E aí tinha o Rafinha Bastos na Bandeirantes. O Jô tava na Globo ainda, sim. E eu achei que o Rafinha Bastos era esse cara que podia ser, apesar de ele muitas vezes atravessar aí alguma coisa que ofende as pessoas para lá e para cá e tal, né? Era uma coisa de muito mais ofendeu indivíduos do que ofendeu uma massa. Eu não estou aqui nem passando pano e nem dizendo, eu acho que é discutível tudo isso.
Mas eu acho que o formato do Agora é Tarde com o Rafinha e o Abu Janra era um negócio muito legal. Uma pena que a Bandeirantes tenha jogado isso fora, porque no primeiro momento ali de crise, que a Band tem isso, né, de tempos em tempos, né, uma crise aí corta várias coisas da grade. Mas era um programa que era para funcionar bem, assim. Que eu acho que era o mais perto que a gente poderia ter da nossa inveja de não ter um Jimmy Fallon, assim, que é um cara que dá para cantar, que brinca, que não sei o quê. Acho que tem umas edições bem interessantes. E aí depois, mas eu não sei se ele era esse cara para Globo. Eu acho que não, acho que ele funcionava na Bandeirantes. Agora, não sei quem seria na Globo também. Ué, tentaram fazer um talk show com a Dinê, não funcionou. Talvez a Tatá tenha aquele formato, mas ele também é mais sazonal, né? Ele funciona com períodos. Então, assim, eu não tenho essa pessoa. Mas eu acho que também a gente não tem perspectiva de ter, porque não estamos investindo em humor na televisão. Sem Talvez você o Tabet, né, que está fazendo agora no UOL, né, também seja uma figura, eu acho que seria uma figura bem interessante para fazer um talk show na TV mesmo e tal. Eu acho que poderia funcionar super bem. E o próprio Pochá, que fez isso na Record também muito bem. Era isso, tinha o Danilo no SBT, o Pochá na Record e o Rafinha na Band. E acho que o Jô estava no ar ainda. Então foi a época que todo mundo tinha talk show. Falei, oba, que bom, né? Todo mundo. E de repente isso murchou de vez de novo. Tem hoje o Danilo no SBT e tem o Bial, que não é esse tipo de humor. E que não é humor. E o Danilo também tem um tipo de humor que às vezes eu não acho engraçado. A molecada gosta, né? Mas não é muito a minha cara, enfim. E aí voltamos àquele ponto, né? É preciso apostar, é preciso oferecer, exatamente, ver se as pessoas gostam, né? Mas só a internet está criando gente nessa linha agora. E aí tem sempre um erro de achar que o cara influenciador da internet vai ser o cara engraçado da TV, como o Multishow tentou fazer com o Whindersson. Não funcionou. Mas, assim, pelo menos existe uma janela ali de tentativas que é a internet, que a televisão está muito fraca nessas tentativas, né? Sim. Pode dar errado? Pode, mas a gente só vai saber fazendo, exato, né? Tentando. O meu público pode querer ver, né? Eu preciso saber. Ele não vai ver, efetivamente, se eu não mostrar. Eu acho que o Pochá parou de fazer porque ele tem realmente 1000 facetas de produção e aquilo amarra muito ele. De fato, assim, eu acho que é ruim, assim. Talvez para o Tabet também, eu não consigo ver o Tabet parando de fazer o Tenente Peçanha para ter que fazer talk show, que eu adoro o Tenente Peçanha. Mas, assim, quem está criando oportunidades hoje, talentos, é a internet. Esses caras são todos alimentados pela audiência da internet. O próprio Que História é Essa, Pochá vem depois do talk show da Record e depois de tudo que o Porta fez na internet. Vem pelo GNT, e aí a Globo se rende e abre espaço. Por esse processo todo, a gente tem visto que o problema maior é falta de coragem de bancar alguma coisa. Eles têm trazido coisas que já estão mais avalizadas, mais pavimentadas por outras janelas e tal. Aí eles apresentam ali. A Tatá, mesma coisa, começou no Multishow. Aí o programa é um sucesso, traz para a TV aberta, né? Complica, realmente complica. Aí você teve até outro dia aí a escolinha do professor Raimundo, né? A recriação. Mas aí já entra numa outra seara, que é um remake, digamos assim, né? Os personagens são muito conhecidos, é homenagem, a diretora e a Sininha que já dirigia com o tio dela, enfim, né? Funcionou, foi bom, não foi ruim como teve gente taxando antes até de estrear, enfim, mas é aquela coisa. Aí acabou a escolinha, acabou a Zorra, Zorra, acabou tudo. Acabou tudo. Botaram a culpa na pandemia depois. Enfim, o Antônio Prata chegou a desenvolver um projeto novo e depois engavetaram. E eu fiquei sem entender o que aconteceu agora. Sim. Agora. Quer dizer, eu até entendo, acho que é falta de coragem. É falta de coragem de apostar realmente. E a Globo não a única, mas a que mais poderia, né? E, enfim. Eu gostaria de saber como foi que você, já trabalhando com jornalismo, chegou a fazer As Pupilas do Senhor Reitor no SBT. Foi justamente no Troféu Imprensa. Eu fiz um Troféu Imprensa em 93, acho. E esse que eu... agora eu não sei se eu estava contando isso antes da gente gravar ou depois. Também não lembro agora. Não, eu falei conversando antes já, gente. Quando eu fui a primeira vez no Troféu Imprensa, que o Silvio falou que tá nervosa, não sei o que. Tá nervosa, Cristina? Aí eu ia muito, eu cobria muito ali em loco. O SBT tinha essa época, estava produzindo, éramos 6, o Newton Travesso estava no SBT. Eu conheci o Newton da Manchete já. Então, eu conheci o Newton de almoçar com ele na Professora Ida Kolbe, naquela sede suntuosa da TV Manchete.
de chão, coisas, pisos de mármore, torneiras banhadas a ouro. Nossa, Era uma ostentação. E tinha sempre um almoço incrível na Manchete. Assim, eu estava fazendo uma pauta sobre alguma coisa, de repente preciso ouvir o Newton. Aí eu ligava para a Ana Maria Lattes, que era assessora da Manchete. Isso aqui, tá, fazendo. Ela falava, vem aí almoçar com o Newton. Aí você não marcava almoço. Você chegava, já tinha um banquete lá. Todo dia tinha um banquete. A Keila de Menes conta que trabalhava na revista Manchete, nessa época, que todo dia o garçom passava na redação da revista Manchete, fatos e fotos, e falava, gente, sobrou merengue do almoço, pudim de leite, não sei o quê, vou distribuir aí para vocês. Então, todo dia tinha um almoço maravilhoso. Mas aí, enfim, eu conheci o Newton da Manchete, e aí era essa figura que estava no SBT fazendo uma revolução ali para uma emissora que nunca tinha... Sempre teve um receio de apostar em novela e tal. Então, tinha ali um cara com a proposta de vamos fazer novela de uma maneira... Teve o Avancini também antes, né? Mas que não tinha funcionado. Aí eles enterraram a ideia e depois ali era um recomeço. Quando eu fiz o Troféu Imprensa, o Newton me chamou lá e falou assim... Você não quer você fez o Troféu Imprensa, foi muito bem. Você fotografa muito bem na televisão. Eu falei, que bom, que legal. O Silvio gostou muito, o Luciano também achou que você foi muito bem, Luciano Calegari, né, que era diretor que era o chefão ali e tal, e é diretor artístico. Ele falou assim, o Luciano achou que você foi muito bem, o próprio Silvio achou que você foi... E, nossa, você não quer fazer uma novela aqui com a gente? Eu falei, Newton... Mas assim, por que ele não me convida para fazer um jornal? Eu sou jornalista, né? Eu fotografei bem, vou fazer novela. Mas você não está fazendo um curso de teatro? Que aí a Ana Maria, que também era assessora da Manchete, também era assessora do SBT, ele falou para o SBT. A Ana Maria falou, Cris está fazendo um curso da Miriam Muniz, de interpretação. E a gente pode trazer ela para cá. E tá, e veio essa ideia de... a Ana falou que você está fazendo um curso... Eu falei, não, estou fazendo um curso da Miriam, que aliás é genial, sobre Nelson Rodrigues, porque veio uma crise que eu comecei a trabalhar, eu gosto muito de escrever, eu comecei a trabalhar em redação e eu acho que eu nem conseguiria fazer uma redação de vestibular hoje, porque tudo que eu escrevo tem que estar pautado por alguma coisa. Então, acho que a minha criatividade deu uma baixada e eu estava lendo o Anjo Pornográfico, do Rui Castro, Miriam lia uma nota que ela estava fazendo um curso sobre Nelson Rodrigues na Funarte, do lado da Folha, eu trabalhava na Barão de Limeira. Eu fui fazer, mas não é uma pretensão de ser atriz, é mais para entrar nesse universo rodriguiano, que eu não conheço muito, que eu acho que vale a pena. E eu estou gostando muito, mas eu não sei se eu tenho pretensão de ser atriz. E talvez tenha faltado na minha vida fazer um curso de teatro, porque era uma coisa muito interessante. E estava muito em mim essa vontade. Mas não porque eu queira ser atriz. Eu falei para ele, acho que eu queria mais escrever. Aí ele falou, mas você vem fazer uma participação aqui com a gente. Falei, precisa ver, né? Porque eu escrevo sobre TV no jornal, precisa ver se vão deixar. É um conflito de interesses aí e tal. Não, uma participação, pensa nisso e tal. E aí veio as pupilas e ele falou, vamos fazer uma participação como uma lavadeira. Tem um grupo de lavadeiras e tal. Falei, tá bom, vou ver isso então. Aí ele me botou para fazer Beto Silveira, que era o treinador de elenco do SBT naquela época, que tinha sido professor da oficina da Globo. Paralelo à Miriam, ele me botou para fazer o curso do Beto. Cheguei na aula do Beto, tinha a Ana Paula Arósio. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí tinha uma outra menina, assim, super fofa, que também fez um discurso ali se apresentando, tinha uma carga de cobrança muito grande em cima dela, por causa... O Beto falou, porque os seus avós são... Eu falei, gente, desculpa, eu não te conheço, né? E aí foi assim, uma das piores bofetadas, tipo palma pedalada, que eu também... Não, ela foi fofa, mas é que eu falei assim, vergonha, né? Porque eu falei assim, desculpa, eu não sei quem ela é. Ele falou, ela é neta do Paulo Gracindo, do Lima Duarte. Eu falei, caramba, eu nem sabia que podia ter esses dois DNAs numa mesma pessoa. E ela era filha do Gracindo Júnior, que poucas pessoas sabem que tem uma filha com Débora Duarte, a Dani, que é minha amiga até hoje. Sim. Então tava tipo isso, assim, a Dani com aquela carga genética pesadíssima, e pesadíssima no bom sentido, né, de pressão, né, com uma cobrança imensa em cima da menina, e irmã de Paloma, que já era conhecida. Sim. E a Ana Paula Arósio e eu, éramos a classe, assim. Bom, no dia da estreia, no dia do lançamento da novela,
A Folha autorizou, teve que ter uma autorização do Otávio Frias Filho. Não, tudo bem, a participação. Otávio, graças a, né, que Deus o tenha, pessoa maravilhosa, mas assim, uma pessoa muito ligada ao teatro, foi muito compreensivo nessa história, porque qualquer um hoje diria, não, você escreve sobre TV, você não vai. Mas Otávio achou que tudo bem, era uma participação, podia ser legal para o meu aprendizado, inclusive, e autorizou a participação na novela. No dia da estreia, no dia da novela, do lançamento, num restaurante que o Newton sempre fazia os lançamentos, que era o The Place, na Doc Lobo, eu fui lá falar com o Ismael Fernandes, nosso querido também, que Deus o tenha, veio falar comigo, estou muito contente que você vai fazer uma das lavadeiras. Eu falei, uma participação, né? Ele falou, não, as lavadeiras ficam a novela toda. Eu falei, não, mas o Newton me falou que era uma participação. Ele falou, a gente não está trabalhando com essa ideia, você vai ficar a novela toda, né? Então, aí eu dei meia volta, fui na mesa do Newton e falei, que era, né, aqueles grupos de jornalistas, autores e tal. Ele estava sentado do outro lado, eu fui lá e falei, Newton, o Ismael está falando para mim que eu vou fazer a novela toda. Não era uma participação? Ele falou, mas você vai tirar de letra. Eu falei, mas não se trata disso. Eu pedi uma autorização para fazer, sei lá, uns capítulos. Nem ficou estabelecido quanto era, né? Sim. Quantos capítulos eram. Não, vamos fazendo e tal. E aquela papo mole de Newton Travesso. E eu acabei ficando. Só que antes da novela acabar, eu saí do jornal, porque começou a ficar insustentável. São duas coisas sem horário, redação e novela. E no jornal eu estava já há 3 ou 4 anos e não tinha perspectiva de crescimento. Estava muito estacionada. Aí eu falei, quer saber também? Eu falei, tinha um ciúme, porque eu chegava a hora que eu queria. Então, as outras pessoas... Eu disse, não, mas eu tô entregando tudo que vocês me pedem. Eu trabalho em outros horários. A minha presença física, que sempre teve esse bolo em redação, né? A minha presença física aqui não significa que eu tô... Quer dizer, agora, depois da pandemia, as pessoas aprenderam um pouco a lidar com isso, né? Que tem trabalhos muito produtivos feitos à distância, mas na época não tinha essa percepção, começou a incomodar e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu queria me interessa hoje fazer só a coluna, nem quero. Mas você está pedindo demissão? Eu falei, não, mas se quiser me demitir, pode ir. Aí me demitiram, foi ótimo. Eu acabei de fazer a novela, fiz ali 1 ano, trabalhei como assessora de imprensa, freela e tal, e depois fui para o Jornal da Tarde. Não apareceu outra história para fazer outra novela. Eu tinha realmente um prazer maior em escrever. E eu descobri no curso da Miriam Muniz que o meu prazer também parece um clichê, né? O teatro é importante. Mas o mais legal de tudo, muito mais interessante que pisar no estúdio, era subir no palco e fazer aquela loucura de viver outros personagens e tal. A televisão era legal, era bacana, mas ela repete várias vezes. Assim, eu fazia um papel pequeno também, então aquilo ia me deixando um pouco cansada, uma altura que eu falava, você passava o dia todo lá com, né, pancake na cara, tal, era lavadeira, mas tinha um pozinho, né, para botar no rosto e tal, para ficar bonitinho. Enfim, era muito legal, convivi com as figuras, né, que jamais eu poderia conviver como no jornalismo. Assim, Débora Bloch, o Du Moscovis, que era uma criança quase ali, Tuca Andrada, Elisângela, que nos deixou outro dia, Renato Borg fazia par com a Elisângela. E aí eu estava comentando com você aqui antes que a Valéria Alencar era, antes de ser Vitti, conheceu ali o João Vitti entre uma novela e outra, entre Éramos Seis e As Pupilas. Que, de certa forma, o Rafa Vitti é um produto dessa memorável fase de novelas do SBT sob a gestão do Newton. Sim, mas foi isso aí. E aí, no final ainda de 95, apareceu uma vaga de colunista no JT, que era um lugar que, infelizmente, o jornal que acabou, mas um lugar que eu sempre quis trabalhar mesmo, muito, e bem antes, assim, não era ainda o JT, não era mais o JT daquela era de páginas e páginas de textos enormes, mas era uma equipe de variedades, assim, fantástica, assim, talvez a melhor equipe com quem eu tenha trabalhado. O Alberto Guzic, o Sérgio Roveri, o Alessandro Giannini, a Regina Rica. Nós tínhamos uma turma ali, né? O Renato Delmanto. E eu olhava aquelas pessoas e eu queria ser aquelas pessoas, né? O Lauro Lisboa Garcia. Então, tinha os críticos de música, de teatro. Eu queria estar naquele lugar, assim. E eu fui muito feliz pro Jornal da Tarde no fim do ano. E nunca mais apareceu uma coisa assim. Eu cheguei a fazer um segundo curso, um segundo ano com o Miriam Muniz, que era o que realmente me pegou, que eu achava visceral, muito bom mesmo de trabalhar. Fiquei ainda um tempo trabalhando com o Beto Silveira, Ana Paula, né, aquela turma ali. Mas depois eu voltei a fazer o que eu fazia, que era trabalhar na redação mesmo.
Ah, tá certo. Não é? Tudo se explica, né? Porque você fala, nossa, é curioso. Cristina Padiglione fez essa novela. É. Riba Karlovic Riba, fez essa novela. Foi o Riba. O Eduardo Galvão estava no elenco, tinha direção do Henrique Martins, do Del Rangel, do próprio Nilton, Antonino Seabra, a Luciana Braga, que era a outra pupila, Débora e Luciana. Pô, era incrível, assim, né? E uma Miriam convivência. Miriam Meller, Cláudia Mello, né? O Arutin fez a novela, Luiz Carlos Arutin. Jofre, isso. O Cláudio Fontana, que eu brinco que tem a mesma idade desde aquela época, que ele não envelhece. Nossa, era uma equipe, era um elenco realmente nota 1000 ali, né? E, e era muito legal, porque depois disso eu passava a cobrir set com um entendimento de set, de como as coisas funcionam, né? Como os atores funcionam. Eu saí concluindo que os atores não são mais vaidosos que os jornalistas, que eu acho que jornalista também é um bicho muito vaidoso, mas ele não se reconhece como tal, ele acha que a notícia é sempre o que tem que aparecer mais, mas na verdade existe uma vaidade quase que não assumida no jornal. Então foi legal, assim, foi muito interessante compreender essas figuras, né, que atravessaram minha trajetória. E deu, como você disse, deu muito subsídio para que você, nos anos seguintes, né, Sim. com todo o conhecimento de como aquilo funciona, por ter feito, né, você tem uma perspectiva que não é todo mundo que tem, né, para falar de dramaturgia e da própria televisão, claro, porque passou essa experiência. Me acrescentou muito mesmo, assim, muito. E essa coisa de de criticar, né, um ator, uma atriz, você passa a ter um cuidado muito maior para falar das pessoas e um cuidado técnico, né? Eu acho que você tem um campo de crítica, que é a crítica que tenta argumentar, né? Que não é aquele negócio de gostei ou não gostei porque não gostei ou porque não vou com a cara desse sujeito. Claro, tem que ter um contexto. É se permitir, é olhar todas as críticas a Jade Picon e falar, não, vamos nos dar uma chance de ver essa pessoa em cena, pode ser que ela nos surpreenda. Então essa compreensão vem muito daí também. Maravilha. Não, essa é uma curiosidade que eu tinha há bastante tempo, que eu falo, gente, mas... Tem gente que nem sabe. Tem gente que nem sabe. E ela não seguiu depois porque ela não quis, a vida dela tomou outro rumo, ela foi chamada e não aceitou porque resolveu continuar no jornalismo mesmo. Mas bacana, é muito bom a gente poder saber desse tipo de história realmente, né? Porque acompanhar a novela e a gente sabendo quem participa da novela, pessoas que estão ali envolvidas num projeto como foi naquele momento do SBT, né? Então acho muito interessante ter um testemunho feito esse seu, né? Sim. Como você chegou a ser convidada para fazer, como transcorreu tudo, muito Foi legal. Foi assim mesmo. E tinha Caio Blá também, que até hoje fala que a gente se encontra, ele lembra, é muito generoso. Sim. Caio, uma criança ali, né? Tinha um ator muito bom que fazia um padre, um ator de teatro, o Olair Cohen. Né? Eu lembro dele. Que é Padre Emílio, né, se eu não me engano. Isso. Ele gostava da Débora Bloch, gostava da Guida, né? Tinha um conflito, porque ele era padre, um rapaz bonito. Ele usava um cabelo assim de Padre Antônio Vieira, né? Porque a novela era de época, isso enfim. Mesmo. Passava no século XIX a novela. E, nossa, muito legal. Cristina Padiglione, dá pra gente ficar horas. Dá, porque mesmo. Você responde assim... de uma forma que... Isso é muito legal. Não que você tenha me respondido aquilo que eu perguntei, você não me respondeu, não é isso que eu quero dizer. Mas a sua resposta leva a conversa para uma outra coisa. Eu adoro atalhos, eu vou saindo fora. Se você não me traz de volta, eu vou indo. Não, maravilha. Não, que bom. E tenho certeza que os nossos espectadores aqui gostaram muito, né? E parafraseando a nossa sessão tão conhecida, né? Vale a pena você ver de novo. Passe um tempo depois e assista, porque, né, a convidada vale. Nem por mim, a convidada vale. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Cristina? Foi um prazer, é bom falar com quem entende do assunto, né? Então foi muito legal mesmo. Muito obrigada, eu que te agradeço. E a gente tenta, vale a pena ver de novo, porque a gente tenta falar da televisão de uma forma que não seja uma visão imediatista. A gente tem uma visão, né, do conjunto da coisa toda, né? Isso que é legal. Isso é legal e como você falou, não se trata de um trabalho de crítico, né? Você vai criticar. Essa palavra crítica já tem um tom muito, né? É análise, né? Eu acho que é mais análise. Análise. Mesmo. E aí você, eu gostei, eu não gostei, tudo bem, mas você não gostou por quê? Né? Eu não gostei por causa da
a roupa. Tudo bem, então você não gostou do figurino. Não é que você não gostou da novela, você não gostou da atuação, você não gostou da roupa. É isso? Ok. Então é por aí que você tem que ir. Porque senão você escreve, não gostei de Fuzue. Sei lá o quê. É um aspecto do Fuzue, não é tudo. Enfim. Muito obrigado, viu, Cristina? E seguramente, logo mais eu gostaria de receber você de novo aqui, porque é muita riqueza de... toda uma realidade de jornalismo de TV que até, eu diria, não querendo dar lição de moral em ninguém, mas os jornalistas de TV têm que aprender esse tipo de coisa para a gente também rever o nosso olhar, que está muito no algoritmo, muito em cerceamentos vários, enfim. Tá demais mesmo, é uma coisa que me dói. Agradeço bastante. E agradeço a você também, que esteve conosco em mais essa edição de Fábio Costa Entrevista, este programa que recebe essas figuras tão importantes, né, da análise do jornalismo de TV, também do fazer TV, como a Cristina Padiglione. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau.